Tudo começa com o nosso protagonista reclamando da vida. Ele parecia um típico adolescente mimado. Inesperadamente, alguém bate a cara dele com tudo na parede e com um sorrisinho cínico diz: "Opa, minha mão escorregou. Se importa de me dizer seu nome para eu me desculpar direito?" O Zeon nem pensa muito e responde: "Sou Zeon, apenas Zeon." Só isso, sem sobrenome. O valentão acha isso hilário e pergunta se a mãe dele estava ocupada demais para ensinar o nome do pai. Parece que o pai do protagonista foi comprar cigarro, mas o Zeon simplesmente ignora, porque veja bem, todo mundo naquele ônibus é carga de condenados a caminho das minas de trabalho braçal. Ninguém aqui está vencendo na vida, muito menos o valentão irritante, que se senta ao lado do protagonista e passa o braço em volta dele como se fossem amigos íntimos e começa com aquele papo de que todo mundo ali é fora da lei. Ele vem com a conversa de que deveriam se dar bem e depois pergunta pelo que o Zeon foi condenado. O Zeon, de saco cheio daquela palhaçada, responde com um soco que desmonta a cara do sujeito e arremessa o indivíduo para trás por várias fileiras de bancos. O nosso MC se levanta do assento, estala os dedos e diz: "Se você está tão desesperado para descobrir, foi por acabar com a raça de alguém." Então a cena muda para Neo Soul, e o Zeon começa a contar a história de como despachou uma pessoa. Agora, tecnicamente falando, ele não tirou uma vida de verdade, porque nesse mundo pós-apocalíptico completamente arruinado, só os fortes contam como humanos, e ele apenas deu um fim em um trombadinha de rua que tentou roubar suas coisas. Nada pessoal, apenas lixo varrendo lixo. Só que o sujeito derrotado usou seu último suspiro para soltar a pior reviravolta possível. O meu irmão é o Jiri Young, o famoso Jiri Young desperto. Ou seja, um semideus vivo que agora com certeza vai caçar você. Parabéns, Zeon. Você acabou de acelerar o seu próprio funeral. É exatamente por isso que ele está nesse ônibus pro meio do nada, tentando sumir no deserto. De volta ao presente, o azar do nosso MC continua o mesmo, porque aquele sujeito se levanta quase imediatamente, limpa o sangue do rosto, dá um sorriso de completo psicopata para o Zeon e pergunta se ele já terminou. Em seguida, ele agarra o nosso garoto pelo rosto, arremessa ele contra o para-brisa, estala os nós dos dedos e, de repente, começa a brilhar com energia. Enquanto isso, o nosso garoto entra em pânico. Ele fica pensando: "Caramba, eu me esforcei tanto pra fugir e ficar na minha, mas que baita azar, acabei arrumando confusão com um desperto." E no meio da crise de pânico dele, algo colossal atinge o ônibus em cheio. Os passageiros saem voando, e logo em seguida, o veículo inteiro é puxado de lado para dentro de um redemoinho gigante de areia. Um passageiro todo ensanguentado berra para o motorista fazer alguma coisa, mas o motorista está lá, parado, resmungando como se o cérebro dele tivesse sido desligado da tomada, e bem antes de a areia engolir tudo, o cara consegue ouvir as últimas palavras do motorista: "Esse não é o caminho pra mina." Lá dentro, todo mundo é jogado de um lado pro outro feito brinquedo, enquanto a areia invade as janelas. E o Zeon apenas observa a luz diminuir, pensando em como a vida dele sempre foi esse ciclo miserável. E vendo o fim se aproximar, ele pensa em como tudo isso parece o roteiro clichê de um manhwa de terceira categoria. Um coitado fraco encontrando um destino miserável e restando apenas alguns instantes. A mão dele é a última coisa visível acima da areia, até que os olhos do Zeon se arregalam e que todo o sistema nervoso dele começa a brilhar em um dourado intenso. De repente, todo tipo de visão do mundo antigo passa pela cabeça dele. A cabeça da Estátua da Liberdade soterrada, jogada nas dunas feito um boneco esquecido. A Torre Eiffel partida ao meio e semi-engolida pela areia. E cidades inteiras reduzidas a esqueletos enferrujados tostando sob o sol. Vista do espaço, a terra nem é mais azul. Está totalmente coberta de areia. O Zeon cerra a mandíbula e decide que não, de jeito nenhum. Ele não vai virar só mais um corpo sem nome no maior cemitério do planeta. Então, quase por puro instinto, ele estala o dedo e grita: "Disparo de areia!" E uma rajada de energia atravessa o monstro insetoide, partindo a criatura ao meio. O nosso garoto sai de lá todo coberto pela gosma do bicho, pensando consigo mesmo que não vai cair ali, que vai dar um jeito de sobreviver nesse mundo desgraçado coberto de areia. Aí ele finalmente respira fundo e percebe que o coração está acelerado. Demais, cada célula do corpo dele está vibrando e ele fica olhando para as próprias mãos pensando: "Peraí, eu acabei de despertar?" Enquanto isso, o verme gigante da areia que ele achou que tinha derrotado ainda não desistiu. O monstro se ergue para um último rugido sedento por sangue, pronto para finalizar o serviço, e o Zeon, o sujeito que 30 segundos atrás estava quase virando adubo, firma os pés e grita de volta: "Pode vir então." E bem na hora em que o nosso herói recém-desperto vai ter o seu grande momento de glória, um brutamontes absoluto se materializa do nada, empurra o Zeon pro lado e avisa que ele está bloqueando a passagem. O homem gigante de cabelos escuros desfere um golpe, e só a onda de choque já arremessa o Zeon pelas dunas feito um boneco de pano. Ele aterrissa rolando, tossindo sangue e areia, e olha para cima bem a tempo de ver uma lâmina colossal de porte industrial caindo sobre o verme. Depois de liquidar o inseto, Han Yong-byung ficou ali parado, esbanjando imponência, e ordenou que sua equipe avançasse. O Zeon fica no chão processando o fato de que quase foi para o além, e o sujeito que o salvou nem sequer olhou na cara dele.
Aí do nada, uma garota de cabelo azul volumoso surge ao lado dele, rindo feito uma maluca e anunciando que o gigante é o capitão deles. Essa é a Gisele, e antes que o Zeon consiga piscar, ela pula em cima dele. Ela agarra o braço dele numa velocidade absurda, e ele logo pensa, ai não, essa aqui é pior ainda. Ela fica zombando do verme da areia, dizendo que nem era um oponente digno. Han Yong-byung vai se afastando, completamente entediado com a própria vitória, e a Gisele simplesmente ergue o Zeon no ar feito um saco de batatas, e logo em seguida rola na areia junto com ele. Ela não para de rir enquanto examina o antebraço exposto dele com uma curiosidade quase infantil, perguntando em voz alta que nível e habilidade ele tem, até que a expressão dela muda completamente. Ela grita para o capitão, aponta para o braço do Zeon e avisa para todo o esquadrão que aquele garoto não tem insígnia de classificação nenhuma. Bem nessa hora, o sujeito de 4 olhos começa a berrar lá do caminhão que o sol está se pondo e que o deserto à noite é onde todo mundo se dá mal. A Gisele olha para o Zeon e pergunta ao capitão o que devem fazer com ele, comentando que ele com certeza não vai durar nada sozinho ali fora. Han Yong-byung lança um olhar longo, calculista e frio na direção dele. Por fim, o capitão dá de ombros e diz, joga ele na caçamba, ele já estava indo para as minas mesmo. A Gisele comemora como se tivesse ganhado um prêmio e arremessa o garoto lá para trás. Corta pro Zeon chacoalhando na caçamba do caminhão junto com as caixas de suprimentos. E enquanto todo mundo cuida da própria vida, o nosso MC começa a fazer seus próprios testes em silêncio. Ele abre a palma da mão e uma pequena espiral perfeita de areia começa a girar sobre ela, respondendo aos pensamentos dele. Pois é, ele despertou de verdade. E é aqui que a coisa fica interessante. Ele finalmente olha para o antebraço e percebe que a insígnia está ali sim, só que tem exatamente a mesma cor da areia do deserto. Aí o Zeon faz uma rápida revisão mental de tudo o que sabe sobre o sistema de ranqueamento. A cor da sua insígnia indica o tipo de poder com o qual você trabalha. A energia frenética da Gisele é do tipo mágica, com uma marca azul brilhante. O capitão Han Yong-byung é com certeza do tipo combate, com uma aura vermelha sangue intimidadora ao extremo. E o Zeon possui manipulação direta de areia, algo sobre o qual ele nunca tinha ouvido nem falar. A marca dele aponta oficialmente Rank F, o fundo do poço absoluto, o troféu de consolação dos despertos, mas o poder que ele sente dentro de si se estende como o próprio deserto sem limites, e é aí que um sorrisinho sinistro surge no rosto dele. Porque pela primeira vez na sua vida miserável, ele sente que tem uma grande vantagem. Ele decide manter tudo isso em segredo, até conseguir peitar o mundo inteiro sozinho com seus poderes de areia. Avançando um pouco, o caminhão chega às minas de monocristal. O Zeon continua amarrado e cercado por guardas, mas o clima agora é outro. Ele está analisando cada detalhe ao redor. Um guarda ruivo empurra o garoto para frente e manda ele mexer as pernas. O Zeon reclama das cordas e o guarda manda ele calar a boca antes que resolva amordaçar ele também. Enquanto isso, Han Yong-byung e Gisele ficam para trás perto do caminhão, observando o garoto ser escoltado para dentro. A Gisele se espreguiça, boceja e descarta tudo aquilo como pura sorte, dizendo que o moleque só deu sorte de o verme da areia não ter terminado o almoço, mas o capitão não engole essa história. Ele se lembra daquele buraco na cabeça do verme da areia, aquilo não podia ser só sorte. Além disso, ele lembra de ter sentido um breve pico de pressão bruta bem antes de atacar, e o instinto dele diz que esse garoto franzino não é o que parece. Enquanto o Zeon desaparece para dentro da mina, Han Yong-byung sente uma pontada rara de arrependimento por nem ter perguntado o nome do garoto, porque algo no fundo diz que eles vão se cruzar novamente. Então o nosso MC é levado para o fundo desse assentamento de mineração moderna, e chamar esse lugar de assentamento é muita generosidade. É praticamente uma prisão subterrânea gigante iluminada por placas de neon zumbindo, com construções metálicas suspeitas empilhadas umas sobre as outras. As ruas estão lotadas do tipo de gente que passaria a faca em você por causa de um pedaço de pão. Todo mundo bebendo e comendo os restos que conseguem desenterrar. O Zeon fica até impressionado com o tamanho do mercado clandestino para uma mina de trabalho forçado. Aí ele pergunta para o Ruivo se vai ser deixado daquele jeito e o que deveria fazer. Mas o Ruivo se vira furioso, dizendo que não é babá de ninguém, e ainda solta que adoraria enfiar uma bala na cabeça dele antes da entrega. O Zeon recua imediatamente e diz que só queria saber o que fazer ali. O Ruivo manda ele fazer o que bem entender. Agora o nosso MC está sozinho, com fome, e oficialmente registrado como refúgio descartável no sistema. Ele resolve aproveitar essa pequena brecha de liberdade para dar uma olhada no lugar e descolar comida. Ele caminha até uma barraca de mercado caindo aos pedaços, onde um velho todo enrugado está moendo temperos com a calma esquisita de quem com certeza já mandou muita gente pra vala. O Zeon tenta puxar a conversa, mas o clima fica estranho do nada, e o instinto de sobrevivência dele começa a gritar para não tirar os olhos desse velho. Atrás do balcão há um cartaz de propaganda desbotado com a frase que o nosso trabalho ilumine Neo Soul, mostrando um bando de mineradores com sorrisos forçados. O velho comerciante, chamado Clexi, nota o Zeon encarando o cartaz e pergunta se ele acha o desenho do governo muito inspirador. O Clexi logo começa a falar por enigmas e solta a bomba de que os cristais de mana não são o que realmente abastece Neo Soul.
O Zeon, que já tinha pegado um espetinho de carne da vitrine e começado a comer por pura fome, olha pra cima e pergunta o que diabos ele quer dizer com aquilo. O Clexi aponta o dedo bem na cara dele com aquele sorrisinho sinistro e revela o grande segredo. Os miseráveis das ruas enviados para as minas são o verdadeiro combustível. Quando um lote queima até o fim, eles simplesmente trazem mais descartáveis para repor o estoque. É uma história assustadora, mas o Zeon nem pisca e rebate dizendo que, na idade dele, o velho devia estar se preparando para o além em vez de ficar dando palestrinha para novatos. O Clexi dá risada na cara dele, mostra que sabe muito mais do que deveria e pergunta qual é a sensação de estar dentro de um verme da areia gigante. O Zeon se surpreende com a rapidez das fofocas, mas não dá a mínima. O nosso MC dá de ombros e fala que foi ali para ganhar a vida, não para bater papo. Então o Clexi decide mostrar algo interessante e aponta para umas prateleiras empoeiradas nos fundos, cheias de tralha enferrujada e caixas de papelão. O Zeon olha e logo pensa que o velho pirou de vez, porque aquilo é literalmente um amontoado de entulho. Mas aí o olhar do Clexi fica frio. Aquelas caixas são os pertences que sobraram de cada minerador que passou por ali antes dele. Um pequeno museu de gente que já se foi. Ele explica que todo novato chega se achando o durão, apegado às suas lembrancinhas e ao próprio orgulho. Mas no fim o medo da escuridão absoluta da mina quebra todo mundo. E eles começam a vender tudo o que tem, incluindo a própria dignidade, só para comprar mais um dia de sobrevivência miserável. No final, eles partem dessa para melhor do mesmo jeito e são esquecidos. Ele encerra o discurso motivacional dizendo ao Zeon que um homem de verdade deixa um legado, enquanto um refúgio como ele só vai deixar mais lixo para trás. O Zeon termina a carne, bate o espeto vazio no balcão e pergunta quanto deve, esperando um preço normal. O sorriso do Clexi aumenta e ele manda 10 almas. O Zeon quase engasga. 10 almas por um pedaço de carne de rua? Como se aquela coisa tivesse sido temperada com ouro puro. O Clexi lembra que num buraco subterrâneo, comida é luxo, e aquele espetinho que ele devorou valia cada centavo. E bem na hora em que o Zeon está prestes a partir para a briga por causa da pior conta de restaurante do mundo, o clima na barraca pesa completamente. Das sombras do beco surgem vários capangas armados com cutelos enferrujados, machados e facas, fechando todas as saídas. Mesmo assim, o Zeon não amarela. Ele encara de volta e avisa que não vai pagar um único centavo para um ladrão, quando um brutamonte gigante surge bem atrás dele, como se fosse uma cena de entrada de chefe de jogo. O Clexi cruza os braços, se divertindo horrores, e pergunta ao Zeon qual vai ser o próximo passo dele. O Zeon tenta bancar o desentendido, dizendo que é fisicamente impossível um prisioneiro novato ter essa quantia no bolso, mas o grandalhão aperta ainda mais forte, e o Zeon é obrigado a fingir calma e pedir para resolverem na conversa. O Clexi dá uma risadinha e afirma ser um negociante muito compreensivo, antes de apontar direto para o bolso do Zeon. Ele quer o cristal de mana de alta qualidade que o Zeon contrabandeou para dentro. O Zeon gela, porque como aquele velho já sabe da existência daquilo, ele se lembra de todo o sufoco que passou para manter aquele cristal escondido. Ele tenta uma última saída, perguntando se não dá para colocar na conta, mas o grandalhão não quer saber de conversa e bate a cabeça do nosso garoto contra o balcão. No segundo seguinte, o Zeon ativa seus poderes. A mão do brutamonte sai voando longe. Todo mundo ao redor fica em choque, e aí ele enlouquece de vez, soltando um golpe em área devastador, deixando claro para todos que não passam de meros insetos diante dele. Incrível, né? Só que o nosso garoto estava apenas viajando na própria imaginação, porque na realidade nada disso aconteceu. O grandalhão continua segurando ele pela cabeça, perguntando se ele estava no mundo da lua, já que o nosso MC ficou encarando o vazio esse tempo todo feito um bobo. O Zeon cai na real e faz as contas rapidamente. Sim, ele tem poderes agora, mas o corpo está arrebentado e a magia de areia mal dá pro gasto. Arrumar briga com um sindicato inteiro agora seria pedir pra ir de arrasto, facinho. Então ele suspira, puxa o cristal de mana azul brilhante, joga no balcão e manda o Clexi pegar aquilo e engolir com farinha. Os olhos do Clexi brilham, porque a pedra é enorme e pura, boa demais para estar nas mãos de um novato. Mesmo assim, ele joga o valor lá embaixo, oferecendo cerca de 100 almas. O Zeon perde a linha, dizendo que vale pelo menos o triplo, mas o Clexi só dá risada, diz que a lei da oferta e da procura funciona diferente ali embaixo e manda ele servir de lanche para os vermes da areia se não estiver satisfeito. Sem nenhuma outra opção, o Zeon bate a própria cabeça no balcão por pura frustração, sussurrando para si mesmo, ainda não é o momento. Quando ele ergue a cabeça novamente, está sangrando, com um sorriso cínico, e diz friamente ao velho ladrão que, já que está sendo roubado, quer um brinde daquela pilha de entulho. O segurança gigante ao lado rosna, mandando ele medir as palavras, já que o assentamento inteiro é cheio de vigaristas. O Zeon olha nos olhos dele e manda: "Pois é, e eu estou olhando para o maior deles agora mesmo." O Clexi acaba respeitando a ousadia e diz: "Beleza, desconto de primeira viagem. Pode escolher qualquer tralha lá no fundo." Então o Zeon caminha até a pilha de restos dos mineradores que já se foram e começa a revirar caixas, trapos e peças quebradas sem muito interesse.
O Clexi fica observando do balcão, notando que aquele garoto tem uma teimosia estranha que a maioria dos trabalhadores perde com o tempo. Do nada, o Zeon puxa um disfarce cômico do meio do entulho, aqueles óculos de brinquedo com nariz e bigode postiços, e coloca no rosto ensanguentado com a cara mais séria do mundo. O Clexi comenta que é raro ver alguém a caminho da ruína com esse senso de humor. Aí a cara de palhaço do Zeon se desfaz no mesmo instante. Algo sob uma pilha de ferro enferrujado chama a atenção dele, e ele paralisa. O Clexi comenta que é só uma antiguidade velha que uma caravana largou para trás eras atrás. O Zeon pega o objeto mesmo assim, ainda usando os óculos engraçados. É uma ampulheta pesada e antiga com uma poeira brilhante e esquisita lá dentro, e ele sente uma atração estranha por ela. Ele avisa o Clexi: esse vai ser o meu brinde. O Clexi, achando que o garoto não entende nada de valor real, dá tapinhas debochados nas costas dele e o chama de gênio por escolher lixo inútil. O Zeon vai embora levando sua tralha, mas antes de sumir, ele olha para trás e pergunta o nome do velho. Clexi! Grita o comerciante de volta, gargalhando feito um biruta. O Zeon cospe no chão e diz que espera nunca mais ter que olhar para aquela cara enrugada. O Clexi apenas ri baixinho e resmunga que ele vai vê-lo muito mais cedo do que imagina. Corta pra noite e o nosso garoto está relaxando no quarto, brincando com a ampulheta no chão à sua frente. Ele calcula que tem cerca de 10 minutos antes de a areia acabar de descer. Ele se senta de pernas cruzadas, fecha os olhos e tenta meditar para superar o trauma do pior dia da sua vida. Quando ele abre os olhos, eles estão brilhando em tom âmbar. Ele segura a ampulheta e comanda: mova-se. Nada acontece. A areia continua caindo aos poucos, como se não pudesse ouvi-lo. Decepcionado, ele conclui que aquilo não tem nada a ver com seus poderes de areia e não passa de um enfeite inútil, mas, olhando para o objeto ao lado de um brinquedo velho e um relógio quebrado, ele é atingido por um baita déjà vu, como se alguém tivesse deixado aquela ampulheta ali especificamente para ele encontrar, mesmo tendo certeza de que nunca a tinha visto antes. Antes que ele possa processar isso, a porta do quarto é arrancada no chute. Um brutamontes invade o lugar berrando feito um maluco. Ele grita com o Zeon, perguntando por que ele ainda não está na linha de mineração, furioso por ter que ir caçar o garoto pessoalmente. O Zeon, sem recuar, responde com toda a calma que o nome dele não é Sujeito, e que ninguém avisou para onde ele deveria ir. Péssima ideia, amigão, porque o Parkman-Ho achou aquilo uma tremenda falta de respeito e partiu pra cima para dar uma surra daquelas nele, deixando o Zeon mal conseguindo respirar no meio de tantos socos e chutes. Por fim, o agressor se cansa, joga ele de lado feito lixo e manda levantar e acompanhar se quiser que a pancadaria pare. O Zeon se levanta com dificuldade, com as costelas latejando, e encara as costas do sujeito, prometendo a si mesmo em silêncio que vai acabar com esse homem com as próprias mãos, custe o que custar. Pouco depois, eles chegam ao poço de mineração do setor 3. Uma bagunça de carrinhos enferrujados, trilhos de ferro e nuvens de vapor tóxico. Um minerador veterano com equipamento surrado está esperando e o Parkman-Ho manda ele equipar o novato inútil. O veterano ajuda o Zeon a vestir um colete laranja, avisando para não perder nem estragar nada, porque cada pedaço de equipamento sai do salário dele e todo o cristal minerado pertence à empresa. O Zeon prende o capacete com uma lanterna imunda, tentando calcular quanto realmente vai receber, quando de repente uma picareta é cravada no chão bem ao lado da cabeça dele. O Parkman-Ho fica ali por cima gritando que a picareta também vai sair do pagamento dele e perguntando se ele precisa de aulinha para aprender a bater um pedaço de pau com uma pedra na ponta. Aí ele aponta para a parte mais escura e sinistra da mina e ordena: joga esse energúmeno no poço 972. O velho minerador empalidece e tenta argumentar que o poço 972 é instável e cheio de perigos, mas o Parkman-Ho ameaça jogar o próprio velho lá embaixo no lugar dele. Então o veterano apenas assente, aterrorizado, e começa a arrastar o Zeon até os portões. O Parkman-Ho solta um último aviso, dizendo para ele não voltar sem pedras de mana ou ele mesmo vai dar um fim nele. O Zeon, já pela hora da morte, só resmunga: beleza, vai se ferrar. Assim o Zeon desce para a mina acompanhado pelo velho trabalhador e o sujeito solta casualmente que o Zeon chegou literalmente no pior dia possível, já que o tal Parkman-Ho perdeu tudo na jogatina na noite anterior e precisava de um saco de pancadas. O Zeon fica atento e pergunta: espera aí, tem jogo de azar aqui embaixo? O velho confirma e explica que os níveis inferiores são praticamente uma segunda favela. Apostas ilegais, bebidas suspeitas, substâncias duvidosas e tudo mais, apenas para manter os prisioneiros dopados demais para causar confusão. Basicamente o lado sombrio da cidade lá de cima. O elevador range o trajeto inteiro, parecendo que vai despencar a qualquer momento, enquanto o Zeon segura a picareta com a maior cara de quem não está nem aí para nada daquilo, enquanto o veterano continua falando que aquela surra não foi nada pessoal. O Parkman-Ho só tinha perdido as economias de uma vida inteira nas apostas e precisava descontar a raiva em alguém. O Zeon reclama que suas mãos são delicadas demais para trabalho braçal, sem se importar nem um pouco com o que está por vir. De
repente, o elevador dá um solavanco e para num lugar quase sem iluminação nenhuma. O velho minerador desce e diz baixinho: "Não se preocupe com calos, garoto, você não vai durar tempo suficiente aqui." O Zeon resmunga algo como: "Então este é o famoso poço 972. E imediatamente o instinto dele começa a berrar que há algo muito errado ali. Ele pergunta se não pode apenas minerar uns cristais rapidinho e avisar pelo rádio quando terminar, mas a resposta do velho é de arrepiar: "Você não vai voltar." Mais de 12 sujeitos desapareceram ali embaixo nas últimas 2 semanas, sem deixar rastro nem explicação, incluindo 4 mineradores experientes que o velho conhecia pessoalmente. Antes que o Zeon consiga processar o aviso, as portas do elevador batem com tudo e ele sobe em disparada, deixando o garoto completamente sozinho na escuridão. O veterano olha para baixo pelas grades com cara de culpa e diz: "Me desculpe, garoto, e obrigado", agradecendo de verdade por ele ter sido ingênuo o bastante para entrar numa armadilha mortal e poupar os outros. A ficha cai toda de uma vez e o Zeon começa a berrar poço acima, implorando para o homem não deixá-lo ali abandonado. Aquele pavor se transforma em pura fúria num piscar de olhos. O Zeon xinga o Parkman-Ho e todo esse sistema podre por praticamente condená-lo ao fim só porque um cara rico não soube parar de jogar. Ele perde o controle e bate a picareta na parede da caverna com toda a força, só que a rocha é muito mais dura do que deveria, e o impacto arranca a ferramenta das mãos dele e a lança direto para o abismo escuro. Ele se estica para alcançar, mas só agarra o vento. Ele se força a respirar fundo e analisar o ambiente de verdade, e é aí que percebe que aquela não é uma mina comum. Ele fica pensando no tipo de lugar onde foi parar, porque a névoa que gira em torno de suas botas não é poeira, é mana bruta, pura magia concentrada, tão densa que uma pessoa comum sucumbiria à sobrecarga em questão de segundos. Ele arranca o capacete para enxergar melhor, tentando entender de onde tanta energia está vazando. Ele rasteja na escuridão, tateando o chão congelante e irregular até que a luz da lanterna bate em algo metálico. Ele sente um alívio por um segundo, pega o objeto e percebe que é sua picareta, mas logo desanima ao ver que o cabo partiu certinho ao meio. Ele resmunga algo do tipo: "Bom, pelo menos eu achei", tentando ver o lado positivo pela primeira vez na vida. E por uma fração de segundo, ele realmente acha que a sorte está começando a mudar. Só que não. O chão simplesmente se desfaz sob seus pés do nada, e um enorme redemoinho de energia vermelha profunda se abre bem embaixo dele. Os olhos dele se arregalam, enquanto uma força invisível o puxa direto para o fundo de um vazio brilhante, e ele vai caindo e gritando, sem saber se aquilo é um portal ou uma anomalia mágica engolindo seu corpo por inteiro. O capacete e a picareta quebrada caem junto com ele, girando na escuridão, com a lanterna piscando até que tudo seja completamente engolido pelas sombras. Enquanto despenca por esse abismo sem fim, a mente dele começa a divagar pela sensação de gravidade zero, e várias lembranças pesadas da infância vêm à tona. Ele se vê como aquele garoto magrelo e faminto, abandonado na chuva, enquanto os adultos passam reto resmungando que um pivete de rua como ele não dura uma semana. Naquela época, tudo o que ele queria era existir em algum lugar sem aquela fome constante corroendo por dentro. Ele se lembra de ter roubado um pedaço de carne de uma barraca num inverno rigoroso e ter apanhado até quebrar os ossos pela guilda dos comerciantes como punição. Outra lembrança surge, correndo desesperado por becos chuvosos, com uma multidão na cola dele, berrando que a vidinha patética dele acabava ali, quando tudo o que ele sempre quis era poder sonhar com um futuro normal, como qualquer outra criança. Mesmo com uma vida tão ruim, pelo menos ninguém estava ativamente caçando a cabeça dele. Mas aí até isso aconteceu. Tudo o que o Zeon sempre quis foi uma vida comum, sem a ameaça do fim pairando o tempo todo sobre ele. A coisa mais simples do mundo, mas que para ele sempre pareceu uma fantasia inalcançável. Toda aquela dor acende um rancor pesado no peito dele, e bem nessa hora, o impacto. O Zeon acorda num sobressalto, engasgando com a cara colada numa rocha rachada e fervente, com um vapor espesso queimando seus pulmões a cada respiração. Ele se levanta arrastado, segura a cabeça latejando e tenta entender onde foi parar. O ar é sufocante, incrivelmente quente e insuportavelmente abafado. Ele toca o chão e os dedos voltam cobertos por um pó cinzento e fino. E aí a ficha cai. Isso não é terra, é literalmente cinza vulcânica. Ele limpa o sangue e o suor do rosto, olha para cima e os olhos se arregalam de puro espanto enquanto o cenário se revela através da fumaça. Lagos de lava, rios de rocha derretida e colunas gigantescas de fogo rugindo em direção ao teto. O nosso MC acabou de cair bem no meio de uma masmorra vulcânica ativa. E enquanto o Zeon tenta processar tudo isso, ele olha para as próprias mãos e elas estão soltando faíscas alaranjadas feito uma vela de faísca com defeito, porque a temperatura ambiente do lugar está no nível churrasco passado do ponto. Ele se esconde atrás de uma pedra para recuperar o fôlego
e faz aquele teste obrigatório de protagonista de história fantástica. Não é sonho e nem delírio de febre. Esta é uma masmorra real e perigosa, e ele estava a um passo de ir dessa para melhor lá dentro. As mãos dele estão pretas de sujeira vulcânica, os pulmões estão sendo castigados pelo enxofre, e ele calcula que se ficar parado por mais tempo, os órgãos internos vão derreter. Então ele aperta as botas, rasga um pedaço da camisa, amarra no rosto e assume aquele olhar frio clássico de protagonista. Aquele mesmo que você já conhece, a cara de quem vai zerar essa fase infernal na marra. Ele observa por entre a fumaça, avista o pico mais alto de toda a caverna e decide: é isso aí, é pra lá que eu vou. Ele sai em disparada, levantando cinzas, e começa a gritar frases motivacionais para si mesmo no meio da corrida, o que é um traço de personalidade bem inesperado, mas é o que temos. Ele está lá berrando o próprio nome e jurando que nunca vai desistir, tipo: amigão, ninguém perguntou nada, economiza esse oxigênio. Ele salta sobre uma fenda no chão e a crosta cede imediatamente embaixo dele, porque o universo parece odiá-lo com força, e ele quase se joga direto numa fornalha sem fundo antes de conseguir fincar os dedos numa beirada. No mesmo instante, ele faz um giro acrobático no ar para desviar de jatos de lava que brotam do solo, consegue bater a mão numa beirada de pedra fervente e se puxa para cima. Ele desaba do outro lado, arfando de cansaço, e dá aquele soco clássico de protagonista no chão de tanta raiva. Ele começa a xingar o tal Parkman Rod tudo quanto é nome, jurando solenemente que vai acabar com aquele sujeito com as próprias mãos assim que sair dali. Aí ele se toca no meio do chilique, porque percebe que o estresse está literalmente cozinhando o corpo dele mais rápido. Ficar com raiva aumenta a temperatura corporal, o que, numa masmorra de lava, é praticamente pedir para levar dano de graça. Uma bela sacada inteligente do Zeon, respeito por isso. Ele se levanta, manda a si mesmo parar de pensar bobagem e simplesmente corre. E é claro que, bem no ponto mais alto do próximo salto, sem ter onde se apoiar no ar e sem opções, o chão embaixo dele se abre e uma bocarra gigante do tamanho de um prédio tenta engoli-lo inteiro. Um monstro colossal feito de pedra preta e veias brilhantes de magma surge das profundezas, bate contra a parede do canyon e provoca uma chuva de pedregulhos e fogo, parecendo a pior máquina de fliperama do mundo. A cabeça da criatura emerge das chamas, com olhos brilhantes travados no Zeon e magma escorrendo das presas de rocha. O Zeon reage por puro reflexo e joga o braço para a frente, e a cinza vulcânica no ar obedece ao comando dele. Ela sobe em redemoinho para amortecer o golpe iminente, e no meio do desespero, o nosso MC percebe: então eu estava certo, eu também consigo controlar as cinzas vulcânicas. Ele aterrissa com força naquela beirada estreita, escapa do ataque e cai de barriga sobre a rocha. E aí o verdadeiro problema aparece. Não é o monstro gigante de pedra, é que ele simplesmente não consegue mais respirar. O nariz queima, o peito arfa, e o próprio ar está tentando sufocá-lo mais do que o chefe da fase. E por um segundo, largado ali no meio da penumbra, ele realmente acha que vai encontrar o seu fim naquela vala. Aí ele resmunga pro vento que seria injusto demais partir dessa para melhor num buraco antes mesmo de ter arrumado uma namorada. Ele bate o pé no chão, recusando-se a deixar as pernas cederem. Bem na hora, uma boca imensa e em chamas se abre no meio do mar de lava, emanando uma presença tão pesada que o Zeon mal consegue ficar em pé. Ele ergue as mãos berrando quando uma voz debochada e divertida ecoa tranquilamente através das chamas dizendo: esse moleque tem uma habilidade bem interessante. O Zeon fica olhando para todos os lados, tentando entender quem raios está conversando de boa dentro de um vulcão ativo. E aí, do teto alto da caverna, a silhueta de uma pessoa simplesmente despenca. É um senhor sorridente, caindo do céu como se estivesse dando um passeio no parque. Ele atinge o chão com um impacto que levanta uma onda de choque de pedras estilhaçadas e poeira, e o Zeon fica só encarando pensando: que tipo de personagem lendário é esse que me apareceu? Enquanto isso, o veterano ainda está completando a aterrissagem de super-herói, e quando toca o solo, abre uma baita cratera, arremessando o Zeon feito boneco de pano direto contra a parede. O sujeito deve ter descido na velocidade máxima no impacto porque os tímpanos do Zeon estouram na hora, zumbindo tão forte que ele não escuta absolutamente nada. A poeira baixa, o Zeon se levanta com dificuldade, limpando a sujeira dos olhos e tentando entender o que acabou de acontecer com o monstro de magma e quem diabos é esse velho. O monstro praticamente virou saudade, e o senhor está na maior tranquilidade do mundo. Não tem nem um arranhão nele. O Zeon saca na hora: esse cara não é um desperto qualquer, ele está num patamar de perigo totalmente diferente. Aí o senhor se vira, crava aqueles olhos carmesins nele, e a sensação é de levar um raio-x direto do coisa ruim. Uma aura vermelha transborda dele. Um passo lento pra frente, o chão de pedra racha sob a bota dele e ele pergunta: quem é você?
com uma imponência de fazer o coração do Zeon parar, deixando o nosso garoto totalmente paralisado. O velho dá um sorrisinho perigoso e avisa: responda antes que eu conte até 3, e já começa a contagem. 3, 2, com a pressão no ar dobrando a cada segundo. O Zeon consegue literalmente ver o próprio reflexo apavorado nos olhos daquele maluco pronto para apagá-lo da existência. Aí o senhor continua: última chance, vai ficar calado mesmo? O Zeon tenta falar, mas só gagueja, totalmente esmagado pela intenção hostil que emana do sujeito. O velho aponta para ele, diz: acabou. Nota que os ouvidos do Zeon estão voltando a funcionar e solta com a voz mais fria do mundo: já era. Essa única palavra faz o Zeon destravar literalmente no último segundo e ele começa a gritar desesperado pela própria vida, berrando o próprio nome. Eu sou o Zeon, meu nome é Zeon. O velho faz uma pausa, solta uma risadinha debochada e diz: mas que nomezinho besta. O Zeon fica ali parado encarando de volta, dividido entre o medo e a raiva, quando de repente o ar entre os dois se distorce e uma energia vermelha densa envolve ambos. E o velho finalmente se apresenta como Deodin. O Zeon fica massageando as têmporas nessa hora, totalmente de saco cheio da vida, pensando: por que você fica ameaçando me mandar pro além e ainda me chama de tonto sem motivo nenhum? O Deodin olha pra ele com uma mistura perfeita de pena e desprezo, e resolve explicar a situação. Acontece que os dois caíram numa armadilha espacial chamada Dessner. Quando uma masmorra sofre uma sobrecarga de mana, todo esse excesso de energia abre uma fenda e suga qualquer ser vivo por perto para o vazio, que foi exatamente o que aconteceu com os dois. O Zeon dá um grito interno, porque é claro que esse seria o azar dele. É claro que ele acabaria caindo no buraco esquecido pelo mundo, enquanto ficava surtando e xingando o Parkman-Ho em pensamento. O Deodin o chama de idiota de novo com a maior naturalidade, mas dessa vez, o nosso garoto perde a paciência e rebate: para de me ofender, velho. O Deodin obviamente ignora por completo, avança numa velocidade insana, agarra a cara do Zeon com uma força de quebrar ossos e manda ele injetar mana nos olhos para enxergar de verdade o que está ao redor. O Zeon tenta se soltar, leva uma encarada do vovô, amarela na hora, e começa a canalizar mana pros olhos. O Deodin manda ele desligar a visão normal e enxergar a mana. Aí a visão do Zeon se transforma, a caverna parece desaparecer e ele de repente enxerga a estrutura de energia pura de tudo ao redor, quase perdendo o fôlego na hora, porque tem uma criatura ali. O Deodin solta: parabéns, você estava sendo vigiado por um dragão da areia carmesim. Aí ele começa a explicar que esse bicho tem camuflagem mágica e que a maioria das pessoas que cruzam o caminho dele acaba virando refeição antes mesmo de notar a presença dele. O Zeon até estremece, porque esteve embaixo do focinho dessa criatura o tempo todo sem perceber nada. E se esse velho aleatório não tivesse aparecido para brigar, ele já estaria no bucho do bicho agora mesmo. Então o Zeon fica ali, numa mistura de alívio e frustração, percebendo que esse estranho aterrorizante já salvou sua pele 2 vezes em menos de 2 minutos, encarando o Deodin e imaginando que tipo de poder insano se esconde debaixo de todo aquele cabelo bagunçado, e sendo ele mesmo, pergunta com cautela: aí, qual é o seu nome? O Deodin vira a cabeça devagar, olha bem no fundo dos olhos dele e manda: você tem problema de cabeça? Eu acabei de falar, é Deodin. O Zeon entra em pânico e tenta consertar: não, vovô, eu estava perguntando sobre os seus poderes, e também onde diabos nós estamos. O Deodin responde que aquilo é uma masmorra e que é o terreno de caça particular dele. Depois solta uma gargalhada de maluco e manda o Zeon usar os olhinhos novos de desperto para descobrir sozinho. Tudo fica branco. Os ouvidos do Zeon zumbem tão forte que ele acha que ficou surdo de vez. E quando a fumaça baixa, ele fica lá sentado pensando: qual é o seu problema? O que a gente está fazendo aqui afinal? E como era de se esperar, pontualmente no horário, um bando imenso de pássaros envoltos em chamas desce do teto em mergulho direto na direção dele, feito mísseis incandescentes. O velho, por sua vez, está super relaxado e solta calmamente: se você realmente vale alguma coisa como desperto, vai sobreviver a isso sozinho. Nem olhe pra mim pedindo ajuda. Esses pássaros de fogo são rápidos demais. O Zeon nem consegue enxergar direito, são só borrões e rastros de raios vermelhos unindo pra todo lado, e ele fica xingando o velho baixinho enquanto tenta manter alguma postura de combate. Um passa de raspão na bochecha dele e queima a pele. Ele esquiva feito um louco, mas a caverna virou um show de luzes estroboscópicas de faíscas e ataques aéreos, sem espaço nenhum para raciocinar. Fugir está fora de questão. Ele está cercado por todos os lados e por algum motivo essas criaturas continuam focando o lado esquerdo dele sem parar. Ele balança a mão para afastar um e imediatamente leva outros 3 direto nas costelas. O
sangue escorre pelo rosto, cortes por todo o corpo e a ficha finalmente cai. A areia dele não consegue acompanhar, os olhos não dão conta. Ele vai encontrar o seu fim dentro dessa caverna. E para completar, a mente dele fica a mil porque o velho já salvou a vida dele 2 vezes. E ele está no meio de uma surra pensando nisso. E o velho escolhe exatamente esse momento para se intrometer soltando: vai ficar aí deitado esperando o fim ou vai lutar de verdade? Chamando o garoto de moleque patético e dizendo que ele não sabe usar o próprio poder. Os ouvidos do Zeon continuam zumbindo, o sangue começa a pingar dos olhos dele e uma ideia se fixa na mente. Ele precisa enxergar o que não consegue ver. O Deodin grita no meio do fogo: para de usar esses olhos humanos fracos! Empurra sua mana direto para os nervos. Limpa essa visão, basicamente mandando desligar a visão comum e ativar a magia. O Zeon se concentra tanto que parece que o crânio vai rachar, e o olho esquerdo dele se acende em dourado, com sangue descendo pela bochecha. Agora ele consegue sentir a mana. De repente, ele começa a se esquivar de golpes que 30 segundos atrás nem conseguia ver, contra-atacando no tempo perfeito. E lá no fundo ele fica pensando: espera aí, esse velho planejou tudo isso no segundo em que me jogou aqui? E aí, como se a situação não estivesse quente o bastante, um monstro gigantesco se desprende da escuridão, e o queixo do Zeon vai ao chão quando ele finalmente enxerga o que essa masmorra estava escondendo de verdade. Sem demonstrar a menor preocupação, o veterano se joga para cima da fera, rindo alto e dizendo: fazia tempo que eu não ficava animado assim. Com isso, o Deodin avança contra o monstro, pronto para uma boa briga, e o resultado é a maior decepção do século, porque o vovô divide a criatura ao meio com um único golpe. Sai andando com calma do lado do corpo se debatendo e ainda resmunga que mal deu para suar. Aí ele entra no modo vovô nostálgico, reclamando que na época dele os monstros pelo menos davam algum trabalho. O Zeon, por sua vez, fica ali parado vendo o lagarto gigante e assustador ser cortado ao meio como se fosse uma terça-feira qualquer, sentindo até pena do bicho, e solta uma risadinha cansada das próprias escolhas de vida, porque já está totalmente sem energias. Aí do nada, uma onda de choque atinge ele com tudo, tão forte que ele cai de joelhos e passa mal ali mesmo. Ele limpa a boca e pergunta ao velho que loucura foi aquela, e o Deodin manda: ah, aquilo! Foi só o chefe da masmorra limpando a garganta. Toda masmorra tem um chefe final, e esse monstro é o único motivo de ele ter vindo até aqui embaixo. Pontualmente, um drago carmesim selvagem surge na área. O Zeon ouve a palavra e logo se anima. Peraí, isso é um dragão? E o velho destrói os sonhos dele no mesmo instante. Não, é um drago, nível B. E ainda fica bravo por ter vindo até ali por causa de um rank B, em vez de um dragão de verdade. Mas a criatura não está para brincadeira, ela está envolvida por um campo de força brilhante. Você já sabe como funciona. Aura vermelha significa combate corpo a corpo, azul significa tipo mágico. Esse drago está brilhando em azul, e ao ver aquilo, o nosso MC pensa: isso aí já é apelação demais. Mas o drago não esperou as reclamações dele e logo abriu fogo. Enquanto isso, o veterano se lança direto contra a origem das chamas e desce a espada com tudo no crânio do drago. A fera aguenta o tranco e revida com as garras. O Deodin tenta contra-atacar com a lâmina, mas o bicho consegue travar a espada no meio do golpe. Agora a fera pegou ele. Ela abre a bocarra para disparar uma rajada de fogo a queima-roupa e apagar o sujeito do mapa. Só que o Deodin estica as mãos e simplesmente fecha a mandíbula da criatura na marra, prendendo as chamas dentro da boca do próprio bicho. Ele pergunta na maior calma: está doendo? Não se preocupe, essa é a última vez que você vai sentir alguma coisa. E aí ele volta ao trabalho, declarando que hoje é oficialmente o último dia daquele drago neste mundo. O Zeon, enquanto isso, corre desesperado para se salvar. Ele está preso no fogo cruzado de uma luta tão acima do nível dele que não consegue nem se firmar no chão para se defender. Então ele ergue uma parede de areia atrás de si para tentar barrar as ondas de choque que estão vindo e berra para os dois levarem aquela luta livre para outro canto, pensando alto como é que apenas a onda de choque já tem força suficiente para acabar com ele. O vovô, por outro lado, está se divertindo horrores, gargalhando montado no drago e dizendo que aquilo parece um brinquedo de parque de diversões. Aí outra onda de choque vem rápida demais para ele conseguir reagir, e o Zeon percebe na hora que a casa caiu. O impacto o arremessa pela arena. Ele cai todo desajeitado, feito um saco molhado, e é lançado direto na direção do magma. E o coitado fica ali paralisado, percebendo que está prestes a partir como um perdedor patético que nunca conseguiu nem arrumar uma namorada. Então a cena volta para o velho, que continua humilhando o drago, chamando o bicho de vergonha para os chefes de masmorra e esculachando a criatura sem dó. O drago, compreensivelmente irritado, carrega outro daqueles ataques de sopro flamejante. O Deodin só abre um sorriso. O homem fica genuinamente empolgado por ver que o monstro ainda tem alguma lenha para queimar. O feixe atravessa tudo pelo caminho, aumentando de tamanho e destruindo completamente o cenário. Quando o drago finalmente cessa o ataque, tem certeza de que o velho virou poeira. Aí ele ouve uma voz vindo de trás, procurando alguém, e esse é o momento exato em que a ficha cai para o drago de que ele se deu muito
muito mal. A fera ruge, gira o corpo e lá está o Deodim, agachado nas costas dela com a espada cravada 1 metro para dentro do bicho. Ele explica com calma que já estava caçando um drago carmesim fazia tempo, porque precisa do coração dele para subir o nível da sua espada, Crayon. Uma pena para Agrippot ou para a criatura, mas fazer o quê? Ele afunda a lâmina ainda mais fundo, injeta a mana com tudo e a pobre fera se debate nos momentos finais enquanto a espada Crayon começa a brilhar com uma aura carmesim pesada. O Deodim admira a própria arma todo satisfeito, sussurrando elogios para ela, até que o Zeon interrompe perguntando por que raios ele está conversando com uma arma feito um louco. O veterano fica surpreso de verdade por ver que o pirralho ainda está respirando. O Zeon explica que quase foi pro beleléu. Quando o chão desabou e ele ficou a 1 segundo de virar churrasco, bem no último instante ele usou a manipulação de areia para criar uma almofada amortecedora e evitar virar purê humano. Ele mal consegue acreditar no quanto está ficando bom em não bater as botas e dá os créditos a um certo lunático cujas ondas de choque foram forçando seus reflexos a evoluírem, querendo ele ou não. O Deodim fica levemente impressionado, mas muda de assunto na hora, porque surgiu um problema maior. A masmorra está desmoronando agora que o chefe foi derrotado. Ele agarra o Zeon pela camisa e avisa que eles precisam dar o fora dali. O Zeon fica sem entender toda essa brutalidade. Aí o velho começa a rir, pensando consigo mesmo no que vai fazer a seguir. Sem aviso prévio, ele arremessa o Zeon para dentro de uma pequena fenda escura que se abre no ar e solta na maior calma. Até mais. O nosso garoto vai berrando todos os desaforos que conhece, declarando que o Deodim é oficialmente pior do que aquele sujeito do Parkman Hole. Um segundo depois, ele é cuspido do outro lado, rolando pela areia feito uma trouxa de roupa suja, e fica lá deitado cuspindo terra e tentando entender onde foi parar. O Deodim explica que eles estão na superfície, porque quando o chefe da masmorra cai, essas pequenas fendas de saída se abrem de graça. O Zeon, ainda mastigando a areia, reclama dizendo que eles podiam simplesmente ter saído andando, feito pessoas normais, em vez de ele ser jogado como lixo. O velho perde a paciência de vez e manda: é o seguinte, seus poderes de areia são legais, mas agora você é mais inútil do que faca cega. Então aqui estão suas opções, garoto. Siga para o sul até a cidade de Neusou e volte a ser o mesmo Zé Ninguém da lama que você sempre foi. Ou a opção número 2, a divertida. Continue comigo e seja treinado pessoalmente para deixar de ser um tonto sem noção e virar um tonto mais forte e mais rápido. O Zeon, desconfiado com razão, pergunta o que significa exatamente segui-lo e quanto tempo essa brincadeira toda vai levar. O Deodim dá de ombros e admite que não faz a menor ideia. Podem ser meses, podem ser anos ou até décadas. Aí ele pergunta mais uma vez o que o nosso garoto vai fazer. Ele pode voltar para a vidinha sem graça de Zé Ninguém ou escolher o caminho onde praticamente vai acelerar a própria vida com 99% de chance de não resistir no meio do trajeto. Mas se ele aguentar firme, vai ficar muito mais forte. Conforme o senhor apresenta a escolha, aquele sorriso debochado reaparece no rosto do nosso MC. Ele se levanta, vira para o Deodim e diz: vovô, você pirou de vez? Você está mesmo me pedindo para largar uma vida completamente segura e confortável para trás e seguir um velho fedorento pelo deserto fervente sem garantia nenhuma, ainda mais com o senhor podendo partir dessa por velhice a qualquer momento. O Deodim, sem hesitar nenhum segundo, responde: é, basicamente isso. É exatamente isso que eu espero. O Zeon solta um suspiro teatral enorme, como se estivesse tomando a decisão mais difícil da vida, e acaba concordando mesmo assim. Aí ele lança todo um discurso dizendo que sempre que alguém o irrita, ele precisa acertar as contas, e admite que o Deodim está no topo da lista de alvos dele, logo depois de elogiar o veterano como a pessoa mais forte que ele já conheceu e que provavelmente jamais conhecerá. O nosso garoto está praticamente dizendo: eu não vou com a sua cara. Por favor, me treina para eu poder dar uma surra nesse seu traseiro velho. O senhor corta o monólogo no meio para perguntar se toda essa confiança significa que ele está ansioso para partir dessa bem jovem. O Zeon cerra o punho e declara que vai se tornar mais forte do que todo mundo. A resposta do Deodim é: isso é uma passagem só de ida para o cemitério. Continua andando, cabeça de vento. Temos uma longa caminhada pela frente. Corta para algumas horas depois. E o Zeon está ensopado de suor, arrastando-se pela areia parecendo um personagem de jogo com 1% de bateria restante. Ele grita pedindo para o vovô ir mais devagar porque já estão caminhando há 6 horas, mas o veterano só continua marchando em silêncio absoluto. O Zeon começa a reclamar consigo mesmo: eu não sou nenhum adolescente revoltado porque estou passando por essas variações de humor. Enquanto isso, o calor está cozinhando o garoto, e a areia fofa faz cada passo parecer um treino pesado de pernas na academia do inferno. Ele começa a se preocupar de verdade com uma insolação. Bem na hora em que ele está prestes a jogar a toalha, o Deodim finalmente olha para trás como se estivesse esperando exatamente por esse momento, e o chama de tolo por não conseguir usar nenhuma
uma fração do próprio poder. O Zeon não entende nada, e o velho lembra: ô esperto, você é um usuário de manipulação de areia, você está sofrendo para andar na areia? Você está se ouvindo? O Zeon tenta se defender com a clássica desculpa de que acabou de despertar e é só nível F, e o Deodin perde a paciência na hora. Ele agarra o garoto pelo colarinho e pergunta se ele realmente acha que todo mundo nasceu no topo absoluto, enquanto só ele foi azarado na vida. E você vai mesmo desistir só porque acha que o universo não te deu uma mãozinha? Aí ele solta o garoto de volta na areia e manda ele se virar para descobrir sozinho, porque ninguém entende o poder dele melhor do que ele mesmo. Bem quando o Zeon começa a pensar, poxa, o velho até que daria um bom mestre, o Deodin já começa a berrar de novo dizendo que ele vai se dar mal se não descobrir logo. E lá se vai a fase do mestre compreensivo. O Zeon sacode a cabeça e começa a pensar de verdade. Ele sabe que o raio de controle de areia dele é de cerca de 5 metros, e a areia ali só vai até a altura do tornozelo, então se conseguir condensar a areia sob os pés em algo sólido, caminhar vai ficar muito mais fácil. Ele tenta, e não é que dá certo? De repente, o deserto parece uma estrada asfaltada, só que aí a barra de mana dele começa a secar absurdamente rápido, e ele nota que não dá pra manter isso para sempre. Então ele parte para o plano B e injeta mana direto nas pernas, o que também funciona perfeitamente. Enquanto isso, o Deodin dá um sorrisinho discreto para si mesmo, tendo um momento nostálgico sobre a própria juventude cheia de energia, porque apesar de o Zeon viver choramingando por ser nível F, o velho consegue ver que o controle de mana e o potencial dele chegam fácil ao nível E ou D. Ele enxerga o potencial do nosso MC. Bem nessa hora, o Zeon descobre outro truque. Ele pode controlar especificamente apenas a areia que toca a sola dos seus pés, e corre até o Deodin se gabando de como agora está fácil caminhar. Aí o nosso garoto se empolga demais, faz um gesto feio para o vovô e o desafia a fazer igual. E como resposta, o velho dá um cascudo na cabeça dele, forte o bastante para fazer o garoto afundar a cara na areia, mandando parar de perder tempo com bobagem se não quiser ir dessa para melhor ali mesmo. O Zeon, por sua vez, já apaga antes mesmo de tocar o chão. Assim, o nosso MC acorda horas depois com a cara enfiada na areia, com terra grudada na bochecha e dá de cara com o Deodin mastigando carne seca como se estivessem num piquenique. O velho diz: já estava na hora de acordar, garoto. Ficar arrastando o seu corpinho apagado pelo deserto foi um baita trabalho. O nosso garoto tenta se sentar e se arrepende na hora de todas as escolhas da vida. O corpo inteiro é um puro hematoma. O Deodin joga um pedaço de carne seca pra ele e manda ele calar a boca e escutar uma história dos velhos tempos. Naquela época, diz ele, ser fraco não significava que você ia ser eliminado automaticamente e proteger os indefesos era considerado uma atitude nobre. Aquele mundo já era, e dá pra notar que o velho sente falta. Aí o momento da história termina tão rápido quanto começou, e ele manda o garoto se mexer se não quiser ir pra cova. O nosso garoto apenas escuta quieto em vez de responder desaforo pela primeira vez, e o velho o recompensa com outro pedaço de carne. Observando o Deodin comer, ele repara numa coisa: aqueles dentes velhos e desgastados mastigam a carne seca sem problema nenhum. Acontece que o truque é amaciar a carne com a saliva primeiro para depois morder. A ficha cai para ele de que o velho não está apenas alimentando seu corpo, mas ensinando como não bater as botas ali fora. Aquela história de não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eles pegam a estrada novamente sob o céu noturno, o nosso MC fica pedindo mais carne sem parar, e o Deodin só manda ele calar o bico. Aí a friaca chega com tudo, e o Zeon começa a espirrar até cansar, tremendo feito uma máquina de lavar desregulada, enquanto o velho segue na maior paz, como se estivesse numa praia ensolarada. Enquanto isso, o nosso garoto ainda não consegue entender por que o vovô insiste em bater papos longos com a própria espada. Aí a sede bate forte e ele pede água. O velho torce a camisa e bebe o cantil inteiro na frente dele. O Zeon xinga o sujeito em pensamento, refletindo sobre como esse velho vigarista guarda conhecimentos importantes só pra si. Dá pra torcer o sereno e beber a água acumulada nas roupas. Teria sido muito bom saber disso mais cedo. Agora não resta outra opção a não ser lamber as gotas de orvalho dos próprios braços. Enquanto ele faz isso, o Deodin o chama de tonto. E o nosso garoto rebate: tonto não, desprovido de inteligência. O velho simplesmente ignora e manda ele calar a boca e sentir o ambiente ao redor. Ele fica quieto e tenta se concentrar para valer. Vibrações fracas surgem de várias direções e antes que ele possa piscar, centenas de olhos brilhantes formam um círculo ao redor deles. O vovô explica que são hienas com chifres. Normalmente essas criaturas são noturnas, mas o nosso garoto deu o azar de ser cercado na alvorada. O Deodin pergunta na maior calma: você dá conta ou vai precisar da ajuda do papai? E a loucura claramente pegou no garoto porque o nosso MC dá risada e diz que não precisa da ajuda de nenhum velho pirado. Ele começa manipulando a areia. Primeiro, um projétil de areia atravessa direto o crânio de uma hiena.
Em seguida, ele ergue estacas gigantescas do chão, criando uma zona de eliminação instantânea. Só que o esgotamento de mana logo cobra o preço. A essa altura, o nosso garoto percebeu que poder bruto sozinho não resolve. Ele precisa ser mais inteligente na estratégia. No meio do raciocínio, enquanto prepara outro projétil de areia, uma hiena avança num salto e morde o braço dele com força. Ele sacode o braço para se livrar, mas o membro fica todo furado parecendo uma esponja. E aí vem o estalo de gênio. Aqueles furos acabaram de ensinar a forma mais econômica em mana para moldar sua areia. Ele fica totalmente imóvel, o bando avança e bem antes de o alcançarem, ele libera a nova técnica. Centenas de agulhas de areia incrivelmente finas e afiadas brotam do solo de uma só vez, espetando todas as feras numa única jogada. De repente, temos vários espetinhos de hiena em tamanho família. E ao ver isso, o nosso garoto cai na gargalhada, exatamente igual ao seu mestre desmiolado. Agora que pegou o jeito, o Zeon começa a fazer cálculos no meio do combate. A filosofia dele é direta, derrotado é derrotado. Não importa se a cabeça estoura ou se é feito um furo no meio. Então por que gastar mana com pose? Afinal, mana é praticamente a sua barra de vida ali fora. Queimar isso à toa é pedir para antecipar o próprio fim. Então ele fica todo orgulhoso das armadilhas de estacas perfurando as hienas com facilidade. Eficiência máxima, pensa ele. Ele imagina que o velho deve estar lá trocando socos com um inimigo de cada vez no estilo antigo. Aí ele se vira para dar uma olhada no vovô e as hienas estão literalmente mordiscando os braços do sujeito, enquanto o lunático só dá risada, como se estivesse levando cócegas. Depois que termina de se divertir, ele resolve ficar um tiquinho mais sério. De repente, aquele olhar de louco volta aos olhos dele, e o nosso garoto já sabe o que vem pela frente, preparando-se na mesma hora. Ai não, essa loucura de novo não! Com um sorriso perigoso, o Deodin manda a espada Crayon aniquilar tudo e bate a lâmina com força no chão. Ondas de choque varrem a areia e as feras. As hienas saem voando feito balas de canhão, e o nosso garoto mal consegue erguer uma barreira de areia a tempo para não voar junto. Quando a poeira baixa, ele fica ali parado, encarando a cratera e o rastro de destruição, completamente sem palavras, pensando seriamente se o Deodin é mesmo humano, porque nenhuma pessoa comum faz um estrago desses sem usar uma habilidade. E é aí que cai a ficha. Bancar o espertinho perto de um monstro desses é o caminho mais rápido para a cova. Só que pontualmente, a justiça cósmica dá as caras. O Deodin começa a tossir e engasgar com a poeira que ele mesmo levantou. E a líder alfa das hienas com chifres aproveita a chance, dá um bote e o atravessa com um chifre carregado de eletricidade. O Zeon entra em pânico e berra avisando para ele tomar cuidado. Enquanto isso, o velho apenas olha para baixo na direção do chifre cravado nele numa confusão leve, tipo, ué, por que esse cachorro tem um campo mágico? Acontece que ela é pelo menos rank B, e ele simplesmente não deu a mínima para notar. E aí, pessoal, a preocupação se mostra completamente inútil, porque o Deodin segura o chifre com a maior calma do mundo, como se fosse o dono daquilo, com a eletricidade estalando pelo corpo sem fazê-lo piscar. O nosso protagonista da tela azul tentando entender que tipo de física quântica está presenciando. Até a Alpha fica desconcertada e recua, porque o sujeito estranho está aproveitando os choques dela como se fosse uma massagem para as costas doloridas. Quando termina a sessão de relaxamento, ele avisa a coitada da fera que a linha de chegada chegou, pula em cima dela e enterra na espada fundo, espalhando sangue pelo campo de batalha, enquanto o Zeon só fica ali parado, percebendo que foi muito bobo por ter se preocupado com esse homem. Terminada a luta, é hora de coletar os despojos. Eles começam a retirar os recursos das hienas e o nosso garoto, agora ostentando o couro da Alpha como um belo visual novo, pergunta quando vão finalmente embora. Ele se espanta por ver o vovô pegando até os chifres, mas parece que são materiais valiosos para armas baseadas em raios. Aí, do nada, o velho joga uma adaga para ele e solta a novidade. Acabou a boquinha livre, garoto. A partir de agora, você caça a sua própria comida. Ah, e por sinal, a carne da hiena com chifres é quase toda venenosa. Só o músculo da lateral é seguro. Aí ele flagra o Zeon parado ali de boca aberta, e o nosso garoto começa a cortar carne até o sol raiar, já aparentando estar bem mais experiente do que antes. Ainda sem nenhuma fonte de água, mas com a bolsa cheia de comida, a habilidade de caminhar sobre a areia faz a travessia pelo deserto durante o dia parecer um passeio no parque, o que obviamente sobe direto para a cabeça dele. Ele começa a provocar o velho. Qual foi, vovô? Está difícil de andar aí? O velho solta um golpe que o nosso garoto de algum jeito desvia, começando a se achar e tirando sarro do senhor, mas acaba levando um cascudo na cabeça de qualquer jeito. Enquanto cospe areia, o Deodin manda na lata que as costas dele estão doendo horrores e que um truque barato de caminhada não torna o garoto especial. O Zeon fica emburrado dizendo, eu só estava brincando, pô. Ele já estava com sede, e agora a boca está cheia de areia seca, só que não. A boca dele não está mais tão seca assim. O ar parece úmido. Por um segundo ele acha que está tendo alucinações, mas uma olhada na cara do Deodin confirma que é real. E bem depois da duna à frente deles está aquilo com que todo viajante do deserto sonha, um oásis de verdade. Por um instante ele acha que está enlouquecendo, então olha para o velho, que também está encarando a mesma direção com a mesma certeza. O nosso MC sobe a duna em disparada,
nada, berrando de empolgação, porque até então uma coisa dessas não passava de lenda para ele. Sem queimar mais nenhum dos seus 2 neurônios, o nosso garoto desliza pela areia no desespero por aquela água maravilhosa. Vendo-o agir feito um desmiolado, o Deodim estala a língua de desgosto. Mas você acha que isso segura esse homem? Que nada. O Zeon corre direto para a beirada e enfia a cabeça inteira na água, deixando a pele ressecada do deserto absorver a umidade pela primeira vez desde que foi largado nessa frigideira em forma de bioma. Ele fecha os olhos, deixando os pensamentos fluírem, aproveitando o melhor dia de descanso da vida, até que repara numa luz brilhante cintilando no fundo do lago. O nosso garoto fica hipnotizado encarando aquilo, ficando cada vez mais sonolento, ficando sem ar com a maior calma, como se isso não fosse um problemão. O Deodim berra o nome dele e desce a encosta voando na velocidade máxima, porque tem um baita monstro aquático se aproximando do nosso MC enquanto ele está ocupado sendo hipnotizado. No último segundo possível, o velho o puxa pra fora antes que vire comida de peixe, joga o garoto no chão feito uma mala velha, salta no ar e apaga a criatura da existência com um único golpe limpo de espada. Enquanto isso, o Zeon, que acabou de escapar por pouco do fim, assiste a tudo aquilo e fica distraído com o arco-íris se formando sobre o oásis. A capacidade de atenção do rapaz dura 5 segundos, e cada um deles já está ocupado. O Deodim arrasta o peixe gigante para fora da água e explica que é um tamboril da areia, passando a dar uma aula de sobrevivência, ensinando ao nosso garoto que o bicho usa a luz na cabeça para hipnotizar as presas antes do almoço, praticamente uma vara de pescar com um corpo acoplado. Aí a expressão do senhor fica séria de vez e ele tira a desobediência do nosso garoto na base do sermão físico, dando uma bronca daquelas por ele ter esquecido tudo o que aprendeu, dizendo que inconsequentes feito eles são sempre os primeiros a tombar no deserto. E ao Zeon só resta responder, sim senhor. O velho suspira, vê que o aprendiz está escutando com atenção pela primeira vez e passa a nova tarefa, tirar o couro do monstro. Acontece que o tamboril da areia é uma fera mágica de nível C, e a pele da barriga é o material perfeito para fazer mantos. E o nosso garoto, muito esperto, pergunta se o velho está precisando tanto assim de uma roupa nova. O Deodim atinge a cota diária de paciência bem ali, e começa a esculachar o moleque, chamando-o de mais burro que uma estrela do mar sem cérebro, inventando desaforos novos e perguntando se o lado esquerdo do cérebro dele levou um raio petrificador e o direito foi corroído por ácido. O Zeon não aguenta a humilhação, começa a sangrar pelos ouvidos de novo e pede desculpas com o sorriso mais amarelo do mundo. O velho continua dizendo que, mesmo tendo sofrido mutações pesadas, o peixe ainda lembra a espécie que vivia na Terra antigamente. Então é bom o Zeon olhar bem, já que é a primeira vez que vê um exemplar real. O nosso MC estuda a criatura com cuidado, chega à brilhante conclusão de que peixes são assustadores e começa o trabalho, que está saindo um verdadeiro desastre. O Deodim fica vendo ele se atrapalhar todo e manda parar de manusear o bicho como se estivesse fazendo massagem na avó. O Zeon manda ele cuidar da própria vida e foca de novo na tarefa. Ele logo percebe que a pele é dura demais para uma faca comum, então canaliza a mana na lâmina para afiá-la, até conseguir cortar tudo perfeitamente. E justiça seja feita, o nosso garoto começa a acertar o passo. Ele raspa as escamas e as transforma em pequenas agulhas, usando os tendões da carne como linha de costura. Modo fabricação de sobrevivência completo, todo o conjunto criado a partir de um único peixe abatido, agulhas, linha e couro nobre de rank C. Na teoria, uma receita de criação lendária. Na prática, mesmo com todas as ideias dignas de prêmio, o manto final parece um verdadeiro atentado à moda. O material fez a parte dele, o alfaiate é que não ajudou em nada. O Deodim, esparramado no peixe derrotado como se fosse um puff, dá uma olhada naquilo e tira sarro por ele ter estragado uma caça tão boa com algo tão feio. Mas o nosso MC não desiste, ele solta. Ainda tenho bastante material aqui e começa tudo de novo. Corta para algumas horas depois e ele está exibindo um manto pronto que até parece decente. O Zeon logo se empolga todo, falando em vender as peças para lucrar e quem sabe abrir a própria alfaiataria. Aí o Deodim chama o nome dele, e o Zeon se vira berrando que não vai entregar o manto de jeito nenhum. Só que o velho nem está atrás da roupa. Ele está segurando um órgão grande em forma de saco, ainda pingando sangue, e manda ele parar de enrolar e comer essa vesícula biliar, porque é um remédio raro e muito poderoso. O Zeon tenta discutir, mas a resposta do vovô é direta: come ou eu te quebro na porrada. E o Zeon fica sem ter como rebater. Ele olha para aquilo por um segundo, hesita apenas por um instante e começa a engolir tudo feito um esfomeado, porque levar uma surra é bem pior do que gosto ruim. E o gosto é horrível, mais amargo do que suco de laranja logo depois de escovar os dentes. Mas, estranhamente, após algumas mordidas, a fome dele não passa, então ele continua comendo sem parar. No instante em que termina, o velho avisa: agora chegou a hora de você arder.
E antes que o Zeon possa perguntar o que isso quer dizer, a garganta fecha, ele começa a engasgar e a sensação é de um reator nuclear explodindo dentro do peito. O corpo inteiro dele perde o controle enquanto o calor se espalha por tudo, e ele fica berrando de tanta dor. Enquanto isso, o Deodin manda ele parar de frescura e aguentar o tranco feito homem. Aí o velho começa com os discursos filosóficos. Tudo na vida é como esse oásis. Tudo desaparece como se nunca tivesse existido. Os tamboris da areia renascem e mantêm o equilíbrio do ciclo, enquanto o aprendiz dele está literalmente tostando no chão. O Zeon interrompe o momento de sabedoria no meio e manda ele pular as historinhas sentimentais e vir ajudar. Mas o Deodin, vendo o garoto se contorcer feito minhoca no sal, não move um dedo e simplesmente vai tirar uma soneca. Na manhã seguinte, o Zeon abre os olhos e dá de cara com o velho encarando-o de cima com um sorriso maldoso, o que quase faz a alma do garoto sair do corpo, e ele berra reclamando do susto. Eles trocam mais algumas farpas antes de o Deodin perguntar como ele está se sentindo, e é aí que o nosso garoto percebe que algo mudou. Ele se sente mais leve, os músculos parecem mais fortes, e a mana dentro dele está a ponto de transbordar. Ele testa o corpo aprimorado e pergunta o que aconteceu, já que parece ter tomado um soro de super soldado. O velho explica que o segredo é a vesícula do peixe, praticamente uma trapaça para sobreviver no deserto, deixando a pessoa muito mais forte. É algo extremamente valioso também, o que deixa o Zeon meio receoso por terem deixado ele comer aquilo. Mas o Deodin nem dá importância. Ele só fez isso porque o moleque era fraco demais e ele se recusa a ser atrasado por peso morto. O Zeon tenta argumentar que é útil de vez em quando, e o velho manda ele calar a boca e continuar comendo, porque eles não saem dali enquanto o peixe inteiro não acabar. Corta para 4 dias depois. Do tamboril da areia só restaram os ossos limpos. Hora de partir. O Zeon dá um sorriso, veste o manto novinho e eles voltam para a estrada. E o clima não ajuda em nada. Eles dão um único passo e já encaram uma tempestade de areia daquelas. Mas isso não é problema para o nosso MC, graças à sua habilidade. Enquanto isso, ele fica espantado de verdade com o fôlego do velho para continuar marchando sem diminuir o ritmo. O Deodin não abre a boca há dias, o que faz o Zeon pensar se o senhor não está passando pela crise da terceira idade. 2 semanas de caminhada e o nosso garoto começa a duvidar se o mestre sabe para onde estão indo. Bem nessa hora, uma formiga gigante surge atrás dele e o Zeon dispara uma rajada de areia nela sem nem perder a linha de raciocínio. É assim que você vê que a dieta de vesícula deu resultado. Ele está no meio dos pensamentos sobre a distância restante quando percebe que a formiga continua viva. Isso chama a atenção dele e ele admite que a criatura é mais resistente do que parecia. Ele esperava passar sem confusão, mas o deserto não colaborou. Então ele se senta, rastreia todo o formigueiro com os poderes de areia e decide que vai dar um jeito nelas bem rápido, senão o velho vai dar um fim nele antes mesmo das formigas. Então o nosso MC Zeon entra em modo destruição total com o disparo de areia, picotando formigas feito confete e ficando até entediado no processo. E para falar na verdade, dias de tempestade de areia são praticamente uma vantagem para ele. Munição infinita para onde quer que olhe, é só mirar e apagar. Além disso, as técnicas dele evoluíram muito rápido. Depois de derrubar tantas formigas, o nosso garoto se vira esperando algum elogio do mestre, mas o Deodin nem reduz o passo. Ele apenas segue marchando e deixa o Zeon para trás para limpar o resto das pragas. Aí o Zeon começa a xingar o velho com força, dizendo que não existe um pingo de consideração naquele sujeito e que não é à toa que ele está solteiro até hoje nessa idade avançada. E enquanto fica pensando se o velho consegue ouvir as ofensas, o raio de percepção de 10 metros dele apita algo. O nosso garoto está sempre alerta, é por isso que reage rápido quando surge uma fera. Mas esse sinal é diferente. O que ele sente está mais para puro pavor do que para uma fera demoníaca comum. Pontualmente, o chão se abre e uma debandada inteira de formigas começa a sair aos montes, como se o deserto tivesse aberto um portal direto para o pior lugar do mundo. O Zeon olha para o velho como quem diz, uma mãozinha aí? E o Deodin simplesmente se senta no chão para assistir. Vendo o mestre relaxando ali, o nosso garoto entende o recado. Aquilo é um teste para ele. Então ele pensa, quer saber? Que se dane, não posso ficar correndo pro vovô toda vez que o bicho pegar. Não tem como aquele velho não ter sentido isso chegando. Isso é uma missão, um teste. O Zeon foca totalmente. 1000 formigas, 10.000 formigas, não importa, inseto é inseto. Ele cria uma esfera giratória de areia e prende o exército inteiro lá dentro. E já está sofrendo para manter a estrutura de pé quando um segundo grupo surge para atrapalhar o ritmo dele. A confiança dele vai pro ralo na hora enquanto as formigas o arrastam feito um saco de lixo. O rapaz fica ali desafiando insetos para um combate individual. Lutem de forma justa, parem de vir todo mundo junto. Mas elas continuam caindo em cima dele como se ele fosse o doce mais gostoso do deserto. Ele acha uma brecha, endurece um pouco de areia sob os pés e sai voando, achando que as formigas só atacam pelo chão. Só que as criaturas começam a se empilhar num formigueiro vivo e continuam subindo atrás dele. Ele sobe mais alto para ter uma visão melhor, achando que está a salvo lá em cima,
só que não. Acontece que as formigas gigantes conseguem se juntar numa torre ainda mais colossal, e quando a plataforma de areia dele é travada no meio do ar, o rapaz quase tem um troço. Os barulhos agudos são puro combustível de pesadelo, enquanto elas agarram o pé dele com toda a força, puxam o garoto pelo tornozelo e o esmagam contra a areia sem piedade nenhuma. O Zeon leva um minuto inteiro para conseguir se levantar, arfando, tossindo sangue, e quando ergue a cabeça, o Deodin continua assistindo com a cara mais desinteressada do mundo. De algum jeito, isso é exatamente o combustível de que ele precisava. Mais uma vez ele entra no modo frenético, vira para o Deodin e diz: beleza, velho, olha só como eu sobrevivo a isso. E pela primeira vez desde o início da luta, o Deodin realmente demonstra uma reação, um breve sinal de aprovação. Ele gosta do espírito do moleque, mesmo ele ainda sendo um cabeça dura de marca maior. Porque pare para pensar, num mundo arruinado e soterrado apenas por areia, o poder do Zeon é praticamente uma trapaça. Ele poderia ter usado isso para levar uma vida fácil e mansa, e esse teria sido o fim dele, uma existência vazia. É isso que aqueles tolos de mente fechada não entendem. Eles ficam tão obcecados com pequenas ilusões que nem sabem por que o mundo acabou desse jeito. Um desperto deve dominar sua habilidade, usá-la e levá-la ao limite absoluto, e não virar um soldadinho padronizado saído de fábrica. E o Deodin talvez seja um dos pouquíssimos que ainda se lembram disso. Hora do desabafo do passado, pessoal. Vendo o nosso garoto lutar, a mente do Deodin viaja de volta à tragédia que abalou as estruturas do mundo há 100 anos. Aquela que a maioria das pessoas preferiu esquecer. Naquela época, o velho era mais impotente que o nosso garoto. Ele perdeu a conta de quantas pessoas partiram em vão bem diante dos seus olhos. Companheiros, vizinhos e a própria filha foram vítimas da catástrofe. E aquela ferida nunca cicatrizou. A filha dele. Ele nunca tinha se sentido tão fraco. Todos que importavam se foram enquanto ele ficou paralisado, feito um idiota. Mas esse garoto, o Zeon, é de outra fibra. Ele nunca vacila, mesmo com tudo jogando contra ele. Do jeito que o Deodin vê, esse moleque pode ser o que quiser, desde que continue maluco o bastante para se jogar no perigo, caminhando bem na linha tênue entre a vida e o fim. Porque é aí que as pessoas evoluem num ritmo assustador. E pontualmente o Zeon prova isso ao dar uma risada na cara do exército de formigas, feito alguém que perdeu o último pingo de juízo. No meio da luta, o rapaz simplesmente inventa uma habilidade nova, um míssil de areia ultra compactado. Simples, bruto e absurdamente destruidor no quesito impacto, cada um carregado com gravidade comprimida, vento e cada resto de energia que ele tem, uma combinação que multiplica a força em 10 vezes. As formigas tiveram a chance de pegá-lo antes que ele se adaptasse, mas perderam a oportunidade. Agora é hora da faxina geral. O Deodin dá um sorriso de lado, enquanto o garoto fica todo empolgado com a invençãozinha dele, e quando o bombardeio termina, o terreno parece a superfície da lua, crateras para todo lado e formigas em lugar nenhum. O Zeon fica muito satisfeito consigo mesmo, tão ocupado virando para se gabar dos espólios para o mestre que não nota a ameaça pelo flanco. A maior formiga da colônia surge sem fazer um único ruído e o prende num golpe com as mandíbulas. E não, essas criaturas não têm uma habilidade de camuflagem de alto nível assim do nada. A sensação estranha se espalhando pelo corpo dele explica tudo. Ele foi envenenado. A mana começa a escapar do controle, com o veneno bloqueando os pontos de energia recém-estabelecidos. Imobilizado e indefeso, a única coisa que o nosso MC consegue fazer é soltar desaforos, mas a formiga gigante não está nem aí para os palavrões dele. Para ela, ele é apenas comida. Quando o Sion acorda, está no fundo de um túnel subterrâneo, cercado por seus piores inimigos. Ele está no ninho das formigas. E no instante em que as larvas da colônia sentem que o jantar foi servido, rastejam direto na direção do humano paralisado, com barulhos estridentes e rostos bizarros. Toda aquela cena horrorosa. Assim que tem certeza de que ele não reage, sobem por todo o corpo dele querendo um pedaço, e essas pestes conseguem perfurar a pele e tudo o que estiver por baixo. O nosso garoto é o prato principal no banquete mais nojento que existe, sem conseguir mexer um único músculo. Desse jeito, vai ser devorado vivo. Conforme a visão dele escurece, a vida inteira passa diante dos seus olhos, e essa viagem deprimente pelas lembranças é exatamente o que acende a chama nele. O Zeon reúne força de vontade suficiente para superar o veneno e esmaga um dos parasitas que estavam beliscando o corpo dele, o que alerta o ninho inteiro de que o lanche está se mexendo. E ele dá risada de si mesmo por ter ousado fechar os olhos feito um covarde. A vida é injusta, claro. As memórias não tinham uma única lembrança boa, mas é exatamente por isso que ele se recusa a cair feito um coitado. Essa experiência de quase fim empurra o garoto além dos seus limites e as marcas no antebraço dele começam a crescer. Ele puxa a areia sob os pés e elimina todas as larvas medonhas ao redor com uma explosão de estacas, gerando pânico instantâneo no exército de formigas. A refeição fácil está de pé novamente com dezenas de mísseis compactados flutuando ao redor. O nosso garoto Zeon olha para o antebraço e vê a evolução, uma segunda linha de areia na marca, fruto do treinamento sem descanso com o velho nesses últimos dias. O pacote de promoção vem completo, limpeza de veneno, fôlego renovado e um belo aumento na capacidade de mana. Força pura,
limite de energia. Tudo está num nível completamente diferente em comparação aos tempos de Rank F. E sabe o que todo esse poder de fogo aprimorado rende contra a rainha das formigas? Absolutamente nada. O rapaz está disparando mísseis de areia sem parar e o inseto não levou um único arranhão. Enquanto isso, a rainha ataca com aquelas patas rápidas, e um único golpe casual atravessa a rocha e a transforma em pó. Esse é o nível da diferença de categoria que estamos lidando. O Zeon continua com o bombardeio de areia mesmo assim, mas aquela carapaça preta parece uma armadura impenetrável. A essa altura, o garoto comemoraria um amassado, um risco, qualquer coisa. Depois de mais alguns ataques inúteis, ele finalmente aceita a realidade. Mísseis de areia não vão adiantar, não importa o quanto sejam compactados e destrutivos. É hora de repensar a estratégia inteira, porque tem que haver um jeito de quebrar uma defesa inquebrável. Esmagar? Não. Perfurar? Também não. Então esse maluco chega na terceira opção. Se não dá pra quebrar a armadura, é só arrancar ela inteira do corpo do bicho. E ele realmente faz isso. O Zeon pega cada grão de areia sob seu comando e cobre o corpo inteiro da rainha com ele, imaginando um movimento firme de rasgar na cabeça, torcendo e descascando toda a couraça da carne dela, como se estivesse abrindo um pote teimoso. A rainha começa a chiar de dor no mesmo instante. A rainha das formigas, em vez de recuar, começa a concentrar mana pura nas mandíbulas, preparando um contra-ataque de longo alcance enquanto o Zeon está no meio do processo de arrancar a carapaça. Parece que o nosso garoto não é o único maluco dentro desse formigueiro. A mana que ela está acumulando gera ondas de altíssima frequência tão pesadas que os ouvidos do Zeon começam a sangrar e nesse ritmo o cérebro dele pode estourar com a pressão. O que começou como uma luta direta de chefe virou uma pura disputa de determinação e tolerância à dor. O Zeon achou que o plano de descascar o bicho era a jogada mais genial do século, mas quem imaginaria que a líder da colônia tinha uma carta na manga entre tantas patas? E essa carta estava fazendo o garoto sangrar pelos ouvidos e pelos olhos. A regra é simples, quem cair primeiro perde. Esse rapaz é rancoroso de verdade, ele vai até as últimas consequências junto com o adversário se isso significar uma mínima chance de vitória. O impasse doloroso finalmente se rompe quando o Zeon sente a consciência se despedaçar. Algo se rompe dentro do corpo dele e corta a ligação entre o físico e a mente. Ele chegou ao limite absoluto e o corpo esgotado não consegue mais acompanhar a teimosia dele. A única coisa que passa pela cabeça dele é o cansaço de ser tão fraco e vulnerável. O velho deve ter ouvido esses pensamentos enquanto tirava o garoto da terra, porque o Deodin já começa a criticar, chamando-o de cabeça oca por quase ter ido dessa pra melhor. Aí, milagrosamente, o Zeon restabelece a conexão entre corpo e mente, acorda de novo e até faz a piada de que vai deixar o velho dar o golpe final. Só que nenhuma interferência é necessária. Aquela rainha formiga-lobo de Rank C estava muito acima da categoria do Zeon, e ainda assim ele se recusou a desistir, lutou até o fim e garantiu o direito de viver na base da pura persistência e criatividade. O Deodin está praticamente enchendo o moleque de elogios pela primeira vez desde que se juntaram, o que seria um momento lindo, se não fosse o fato de os tímpanos do Zeon estarem totalmente estourados, sem ele ouvir uma única palavra. O garoto finalmente ganha um elogio e perde o momento inteiro. Percebendo que a audição do moleque foi para o espaço, o veterano carrega o corpo mole dele para perto dos restos da rainha, num pequeno espaço aberto onde uma esfera brilhante está repousando perfeitamente arrumada. O Zeon pergunta o que é aquilo, e o Deodin começa a rabiscar explicações nas paredes. Aquela esfera é o ovo da rainha, é um remédio, e com sabor de morango ainda por cima, e mandou o nosso garoto comer. Pessoal, todos nós sabemos que essa parte do morango é pura conversa fiada. Então o nosso MC semicerra os olhos para os rabiscos na parede, confuso demais, mas a mensagem é clara. O vovô está forçando ele a engolir outro material misterioso e o Zeon já ficou traumatizado. Da última vez que isso aconteceu, envolvia a vesícula de um tamboril da areia. Então ele faz a pergunta óbvia. Engolir essa coisa vai doer tanto quanto aquela vesícula amarga. O Deodin, muito sincero, responde a verdade. Comer o ovo provavelmente vai acabar com ele de vez. Só tem um pequeno detalhe. Os ouvidos do Zeon continuam sem funcionar. Então esse aviso importante passa completamente despercebido. O nosso garoto só vê os lábios do velho se mexendo e pensa: ah, eu confio nele, aproximando a boca do ovo brilhante. E aqui vem a parte mais curiosa. Esse garoto é um morador de rua de New Seoul. Nunca provou um morango na vida. Mas se morangos tiverem um gosto parecido com esse ovo de formiga, então morangos devem ser bons demais. Ele até brinca pedindo pra repetir. Segura a empolgação aí, amigão. Porque no segundo seguinte, o rosto dele empalidece assim que o ovo se acomoda no estômago. E jatos de sangue começam a brotar por todo o corpo dele. O sangramento que tinha acabado de parar recomeça com tudo, porque o nosso garoto está passando por algo chamado inversão de órgãos, que é exatamente tão aterrorizante quanto parece. Os intestinos e tudo ao redor sendo torcidos, furados e revirados como se alguém tivesse enfiado um galho com espinhos ali dentro. Acontece que o ovo da formiga rainha normalmente é usado como um veneno letal. Mesmo uma dose pequena inverte à força os órgãos internos de um ser humano e a maioria das pessoas não resiste na hora por causa da dor e do choque, com sabor de morango, né? Enquanto o sofrimento embaralha a mente dele, o Zeon
fica xingando o velho por jogá-lo no inferno mais uma vez, e com toda a razão. Na visão do mestre, tudo faz parte do plano. Expor o garoto a um nível de dor que quebraria as vontades mais fortes para aumentar as chances dele de sobreviver a esse mundo maluco. Bela teoria, vovô. Uma pena a forma de aplicar, porque a segunda fase da inversão de órgãos é o Zeon expelindo sangue aos montes. O fato de ele ainda estar de pé é um milagre, mas conforme a perda de sangue cobra o preço e o choque toma conta, o garoto começa a se lembrar dos últimos dias. E olha, essa parte é de doer. Ele achou que finalmente tinha encontrado alguém em quem confiar. E agora fica pensando se o Deodim não passa de um velho cruel. E se ele foi apenas mais um idiota para o vovô esse tempo todo. É até engraçado ver que ele se chama de tonto, até nos próprios pensamentos. Ele escorrega e desaba na própria poça de sangue. E o Deodim só fica assistindo, deixando ele se debater. Enquanto o nosso garoto tem espasmos no chão, o veterano caminha calmamente até a carcaça da rainha e começa a revirar tudo como se estivesse pegando itens de jogo. E ele não demora muito. Puxa um pedaço de material brilhante da parte inferior da criatura e dá uma risadinha, porque a pedra de mana de uma fera está num nível totalmente diferente das pedras comuns da mina. Essa aqui é um prêmio daqueles. Aí ele decide que os restos das formigas podem ser úteis depois e guarda as carcaças num espaço de armazenamento separado. Toda essa atitude rende uma encarada feia da sua própria espada, Crayon. E o Deodim admite, sim, ele pode ter pegado pesado demais com o moleque dessa vez, mas não tinha outro jeito. Se for fraco, não sobrevive. É assim que o destino funciona. E além do mais, a espada sabe tão bem quanto ele que o tempo deles está acabando. Corta para o nascer do sol e o Zeon mantém o histórico de superar situações impossíveis simplesmente acordando depois de dormir feito um recém-nascido sem energia. A primeira coisa que ele vê é aquele sorriso irritante estampado num rosto cheio de rugas. E o nosso garoto nem pensa duas vezes e nem tenta conversar. Vai direto para o ataque contra o próprio mestre. O Deodim avisa para ele parar de levantar poeira enquanto ele ainda está com paciência. Mas o Zeon não escuta nada, nem no sentido literal e nem no figurado. Ele já preparou uma nova leva de mísseis de areia travados na posição do velho. O Deodim tenta avisar mais uma vez, mas o nosso garoto ataca de qualquer jeito. E olha, nem dá para culpá-lo. O garoto está agindo no puro modo automático, totalmente convencido de que o velho tentou apagá-lo de propósito. A areia dele soterra o Deodim bem fundo, e ele se move e fala feito um espírito vingativo com contas a acertar. Não satisfeito apenas com a areia, ele estica a mão em direção às estalactites pontiagudas penduradas nas paredes da colônia. Usa seus grãos finos para serrar uma das estacas gigantes perfeitamente e desaba a estrutura inteira em cima do vovô. Essa sequência de golpes esgota completamente as energias do nosso MC. Um show visual impressionante, com certeza, mas a conta de mana e fôlego chegou no mesmo instante. E enquanto o Zeon fica discursando sobre como alguém tentou tirar a vida dele, o velho apenas suspira e se pergunta seriamente se esse moleque tem um único neurônio funcionando. Claro, talvez as toxinas do ovo da rainha tenham bagunçado um pouco a cabeça dele, mas isso não é desculpa para não usar o que sobrou dentro daquela cachola dura. Aí ele solta na maior calma: se eu quisesse acabar com você, um peteleco na testa resolvia. Por que alguém se daria ao trabalho de envenenar um sujeito insignificante feito você? É um jeito bem indelicado de falar, mas o nosso garoto teve que admitir que a lógica faz sentido. Então o Deodim finalmente dá a explicação que provavelmente deveria ter dado antes de empurrar a comida goela abaixo. O ovo da rainha é um veneno perigoso que revira e fura os órgãos, mas se você aguentar o tranco, ele expulsa todas as toxinas e impurezas do corpo, um perigo mortal ou um remédio divino, dependendo de como você usa. E com toda a sujeira interna eliminada, a mana entra com tudo para preencher o espaço vazio. Ele deve ter sentido a diferença quando tentou acertar o próprio mestre agora há pouco. Pelos cálculos do velho, a mana do nosso garoto acabou de se multiplicar por 3 ou 4 vezes. Um belo aumento de atributos em troca de um pequeno trauma nos órgãos, uma troca justa. No segundo em que o Zeon ouve a explicação real, ele muda totalmente de atitude, pedindo desculpas sem parar e pulando nos braços do Deodim, jurando que não estava no seu juízo perfeito. O velho não liga muito pra isso, só fica com nojo de ser abraçado por um sujeito todo ranhento. Ah, e de quebra, o ovo curou os ferimentos dele também, e os tímpanos estão 100% recuperados. Agora ele consegue ouvir ofensas em áudio cristalino de novo. Que bênção. O Zeon se recusa a soltar, por mais que o Deodim reclame. E enquanto esse tonto fica grudado nele, o senhor conversa mentalmente com a espada sobre a aposta arriscada que fizeram ao deixá-lo comer aquele ovo. E tem um detalhe, o pedido de desculpas choroso do Zeon era só metade sincero. Na maior parte, ele só não queria irritar o velho ainda mais. Uma atitude esperta, na verdade. Mas o Deodim achou que o risco valeu a pena. Se o garoto não ficasse forte rápido, não passaria de um fardo, e às vezes apostas inconsequentes dão certo como hoje. Então o veterano ergue o Zeon como se ele não pesasse nada. Hora de deixar essa colônia de formigas sombria. O Zeon fica sem entender. Pô cara, eu já consigo andar, por que você está me carregando de novo? Bom, já que alguém dormiu por 4 dias seguidos, já perdemos tempo demais debaixo da terra, e só existe uma saída
rápida para a superfície. No instante em que o velho aponta para o teto cheio de estacas, o Zeon já sabe que vai sobrar para ele, goste ele ou não. Corta para os dois saindo do chão feito rolha de garrafa. O Deodin está se divertindo acelerando ao máximo. O Zeon, nem tanto, porque eles nunca podem viajar feito pessoas normais. E o velho rebate: eu adoraria um passeio tranquilo se um certo tonto não tivesse dormido por 4 dias inteiros. Ele sente até pena de quem acabar casando com esse garoto tão dramático. A provocação é interrompida quando o Deodin avista algo ao longe. O Zeon diz que nada mais é capaz de surpreendê-lo, mas cala a boca na mesma hora assim que segue a linha de visão do velho, porque logo à frente surge o equivalente a uma pequena ilha. A estrutura está a quase 30 km de distância e ainda assim perfeitamente visível de tão absurdamente grande que é. O Deodin explica que se trata da fortaleza móvel Arxilon, uma dor de cabeça ambulante que nunca deu um minuto de sossego para ele. A tartaruga em si é apenas uma fera mágica de nível B, mas a defesa dela supera fácil muitas feras de nível A. Alguém realmente domou esse bicho, instalou modificações no casco e o transformou numa fortaleza sobre rodas. O velho manda o rapaz dar uma boa olhada, porque ver uma coisa dessas faz qualquer um perceber o quanto o mundo é grande de verdade. Existem monstros reais por aí capazes de domar e montar numa criatura desse porte, e quando a fortaleza passa ao lado deles, os dois parecem grãos de poeira perto das patas da Arxilon. Aí a tartaruga para e alguém desce do casco num salto. A imagem se abre e vemos outro senhor. E esse sujeito parece ser ainda mais velho do que o vovô, o que eu sinceramente achei que não fosse fisicamente possível. O senhor bem idoso avista o Deodin e diz: fazia muito tempo. E o Deodin cumprimenta o velho amigo do único jeito que veteranos brutos sabem fazer, tirando sarro da quantidade de dentes que faltam na boca dele. O outro fica impressionado de ver que esse homem já passou dos 100 anos e continua com uma aparência tão saudável. O Deodin pergunta ao Pavelsa o que o trouxe ali, já que aquele não é o território dele, e o Pavelsa admite na maior tranquilidade que estava fugindo de uns saqueadores. E claro, como o velho deixaria de zombar disso? Ele logo manda: fugir de saqueadores é bem vergonhoso. Mas o Pavelsa rebate: isso se chama prudência, algo que você não conhece. Enquanto tudo isso acontece, o nosso garoto fica ali parado, pensando por que todo senhor de idade nessa história é absurdamente poderoso. Enquanto isso, o Pavelsa nem está prestando atenção. Ele está encarando a tartaruga de pedra colossal atrás deles. E aí o Deodin aponta para a escadaria na lateral da criatura e avisa que eles vão subir no casco do monstro gigante. O Zeon recua assustado enquanto um olho enorme fixa nele. E o nosso MC decide que a jogada mais inteligente é ficar bem quieto e torcer para não ser confundido com comida. É aí que o Pavelsa finalmente repara nele e pergunta ao Deodin se aquele é um novo subordinado. E o Deodin puxa o Zeon dizendo que recolheu um refúgio do chão para ajudar o meio ambiente. O outro velho cai na risada, ajeita o monóculo e comenta que o mundo deve estar acabando para esse sujeito andar arrastando alguém por aí. Aí eles entram e o queixo do Zeon vai parar no chão, porque existe uma cidade inteira construída nas costas da tartaruga. O Deodin explica que esse é o clã Moat, todos descendentes do Mago da Ruína, e completa dizendo que não passam de um bando de inúteis bem na frente do amigo. O idoso fica incomodado e pergunta o que ele sabe sobre o clã deles. E o Deodin vai direto no ponto. Sabe o suficiente para afirmar que todos serão deixados de lado no instante em que o velho partir. Ele faz uma pausa, fica em silêncio por um segundo e só diz que conversam sobre isso mais tarde. Corta para uma sala elegante, todo mundo se acomoda e o Pavelsa está pronto para ver os produtos. Com isso, o senhor abre um portal sombrio com a mão e despeja uma montanha de tesouros e equipamentos raros no meio do cômodo. A primeira pergunta sincera do Zeon é quantas vidas ele tirou para juntar tudo aquilo. Ele também pergunta se o mestre é secretamente um mago, e de onde vem tanta tralha, e o Deodin resmunga que esse tonto nem sabe o que é um subespaço e se arrepende de tê-lo trazido junto. Enquanto isso, o Pavelsa examina os itens e elogia a qualidade impecável de cada peça, até que o Deodin perde a paciência, manda parar de bajulação e pergunta o que vai receber em troca daquilo tudo. O Pavelsa brinca sobre pagar em pedras de mana, e o Deodin quase parte para cima. O homem não aceita piadinhas sobre pagamento, então o Pavelsa pergunta o que ele realmente quer e o Deodin lista os pedidos: uma placa peitoral feita da carapaça da rainha das formigas e mais um item com subespaço. O Pavelsa ri perguntando por que o cara que já tem os melhores equipamentos iria querer isso, e o Deodin agarra mais uma vez o nosso garoto, que a essa altura já levou 2 cascudos, e solta: é pra esse cabeça de vento. Os olhos do Pavelsa se arregalam e ele pensa: para esse homem se importar com alguém, esse garoto deve servir para alguma coisa. Então ele chama bem alto pelo salão por uma garota chamada Kay. A enorme porta de metal se abre e, pessoal, o autor sabe muito bem como fazer uma apresentação de personagem. Uma olhada nos atributos dela, e o nosso garoto já está planejando o casamento na cabeça. O vovô pergunta se ela ainda tem aquele bracelete com subespaço que fez tempos atrás. Ela diz que não, mas tem uma manopla que ficou tão boa que resolveu guardar para si mesma. Ele manda ela entregar o item para o Zeon, e ela reage tipo: como é que é?
O Deodin se surpreende ao ver que a menininha cresceu e virou uma encantadora de itens, e elogia o amigo por deixar algo realmente útil de herança para a neta. O vovô empurra a garota para a frente, manda ela fazer a entrega sem reclamar e providenciar também um novo peitoral. Então a Kay guia o Zeon pela cidade em direção à oficina dela e no caminho pergunta qual é a relação dele com aquele monstro de mestre que ele tem, com o Zeon explicando que conheceu o velho por acaso e vem sendo arrastado desde então. Ela agarra o garoto em pânico total, berrando que é impossível cruzar o caminho daquele homem e continuar inteiro. O Zeon olha nos olhos dela e reconhece na hora, aquilo é trauma. Ele se lembra do mestre com os olhos brilhando em vermelho e pensa, eu te entendo perfeitamente. Ela também repara na expressão dele e saca que os dois compartilham o mesmo susto do passado, avisando que o Deodin é um monstro em pele humana e o Zeon concorda sem hesitar nem por uma fração de segundo. Eles chegam a uma grande porta metálica e o comportamento dela muda completamente. Ela dá um sorriso empolgado e manda ele não ficar com medo, dizendo que ele nunca viu nada parecido na vida. E ela não está errada. O Zeon entra e fica ali parado de queixo caído, admirando centenas de itens impressionantes, os quais ela se gaba de ter criado sozinha. Aí ela traz a grande obra-prima, olha para a peça com uma admiração que vocês nunca vão receber de ninguém e começa a listar as vantagens. É uma manopla com subespaço que se repara sozinha, feita com materiais raríssimos, elemento fogo, e com potencial para virar uma arma absurda se combinada com o item correto dentro. O Zeon estica a mão, agradece e não larga mais. No último instante, a garota puxa a criação de volta, recusando-se a entregar sua obra para qualquer um, e os dois entram num cabo de guerra daqueles. O Zeon vai sendo arrastado pela oficina berrando e perguntando o que ela quer dele. Ele finalmente consegue puxar a peça e comemora dizendo que o xodó dela agora é dele. E bem nessa hora, um tremor forte sacode a oficina inteira. Os dois encaram o teto, apavorados, e o Zeon pergunta se deveria devolver a manopla. Ela berra que não. O rugido da tartaruga significa que eles chegaram. O Zeon pergunta quem são eles, e ela apenas olha pra cima, com medo demais pra responder. Corta pro outro cômodo, onde o Deodin está esparramado no sofá como se estivesse num dia de descanso, enquanto o velho amigo encara o teto e resmunga sobre a insistência daqueles sujeitos. A cena muda e o Zeon e a Kay descem as escadas correndo, com o nosso garoto perguntando para valer se aqueles são mesmo os saqueadores. E a Kay confirma, sim, é o bando do Tubarão Negro, um grupo de descontrolados liderado por um capitão, desperto de nível baixo que é praticamente um selvagem, nunca pra quieto e acaba com as pessoas por pura diversão. O Zeon fica sem entender como é que um guerreiro fraco causa tanto pânico assim. Eles escancaram a enorme porta dourada do salão principal, a Kay chamando pelo avô e o Pavelsa simplesmente solta. Eu vi eles também. Ela sugere acelerar a tartaruga gigante e dar o fora, mas o Pavelsa avisa que o bando vai alcançar de qualquer jeito. Então este é o momento ideal para revidar. A Cassie oferece para reunir os combatentes, mas o Deodin corta na hora, dizendo que eles dão conta da situação. Enquanto isso, a Kay fica ali sem entender nada, vendo o vovô dar um gole tranquilo na bebida, antes de repente gritar pro Zeon se preparar para a luta. O nosso garoto reage. Espera aí, eu? Entre vocês dois, você quer dizer eu? E a lógica do Deodin é simples. Pegou o tesouro, agora paga o preço lutando por ele. O Zeon pergunta como vai vencer um guerreiro desperto de alto nível, e o velho apenas encara o garoto e solta. O quê? Está com medinho? Corta pro Zeon do lado de fora na tempestade, puxando o capuz e xingando o velho por fazer a jogada mais mesquinha de todas. O cara praticamente o empurrou para essa briga dando apenas uma manopla como pagamento. Mas não há tempo para lamentar, ele respira fundo, fecha os olhos e começa a montar uma estratégia, focando no poder estranho dessa nova manopla que está usando. Lá em cima da tartaruga, o Pavelsa pergunta se é uma boa ideia deixar o moleque sozinho lá embaixo, e o Deodin entra no modo de disciplina dura, dizendo que o Zeon precisa aprender a se virar sozinho, e que se perder, simplesmente não resiste, simples assim. O Pavelsa reclama que ele está sendo duro demais com o rapaz, mas até ele admite que, se o garoto passar por essa, pode virar uma lenda. Aí o vovô junta as mãos na boca e grita um último conselho lá pra baixo para o Zeon. O bando do Tubarão Negro finalmente cerca a tartaruga, e o capitão dele sorri, ordenando que o grupo acabe com todos os defensores sem piedade, para servir de exemplo. Os piratas rugem e avançam, com um deles berrando para todos gravarem o nome do bando do Tubarão Negro. Vão gravar sim, só que não pelo motivo que ele está esperando, porque bem na hora do avanço, o chão simplesmente explode e arremessa o grupo inteiro pelos ares. Homens gritando para recuar, poeira para todo lado, o capitão berra perguntando se é uma armadilha, e a comparsa dele jura que o caminho estava limpo. Só que não estava nem um pouco. O Zeon surge das sombras e agarra uma das integrantes do bando antes mesmo que ela perceba a presença dele, derrubando a mulher com um único golpe certeiro. Menos um na conta e o capitão range os dentes ao ver seu pessoal caindo com tanta facilidade. O Zeon fica ali parado
parado no meio da tempestade, limpa o rosto e diz friamente: próximo! Um espadachim de cabelo azul dá um passo à frente e avança contra ele com um corte de energia tão forte que chega a abrir as dunas de areia ao meio. Só que o golpe não atinge nada, porque o Zeon simplesmente bloqueou o ataque com a própria lâmina. O capitão grita um aviso, e no ar o espadachim tem aquele clássico momento de perceber que fez besteira. Ele tenta um último ataque desesperado. O capitão fica berrando sobre truques sujos, e uma explosão enorme de terra e vento acontece bem na frente do Zeon do nada. O capitão reclama de jogo sujo, mas no fim das contas, vitória é vitória. O líder avança com um soco em chamas, chamando o aliado para um ataque combinado. Não adianta. O Zeon faz um movimento rápido. O espadachim vai ao chão e a ameaça é neutralizada. Ali parado, com os olhos brilhando e coberto de terra, o Zeon se lembra de um detalhe. O Deodin tinha notado que o garoto ficava mais preocupado em ter que tirar uma vida do que com o perigo real, e falou a verdade na cara dele. Esses caras não são pessoas boas. Eles machucam os outros por diversão, sem motivo algum, e incontáveis inocentes já sofreram por causa deles. Então por que sentir pena? O Zeon firma os pés, empunha a espada e decide: não, monstros assim não merecem piedade. O capitão detesta ver essa postura, ativa sua aura vermelha e amaldiçoa o Zeon com puro ódio nos olhos vermelhos brilhantes. Lanças de areia começam a chover enquanto uma parede de terra cerca o Zeon. Ele começa a soltar ameaças, dizendo que vai picotar o Zeon, jogá-lo para os monstros do deserto e fazer a família dele sofrer. O pacote completo de discurso de vilão. O Zeon só responde com um cumprimento seco e pergunta calmamente se essas são as últimas palavras dele. Lá em cima, o Deodin observa com um sorriso orgulhoso ao ver a rapidez com que o aprendiz está evoluindo. Enquanto isso, no campo de batalha, o nosso MC se prepara para o golpe final. Olha para o sujeito e diz: e aí, seu lixo? Essas são mesmo as suas últimas palavras? O capitão dos bandidos finalmente para um segundo para olhar ao redor e vê todo o seu grupo caído no chão, incluindo o companheiro espadachim de cabelo azul. O homem simplesmente não consegue aceitar e entra em pura negação, resmungando que aqueles eram guerreiros fortes e que não havia como um novato ter derrotado todo mundo. Pontualmente, um dragão de areia colossal se forma atrás do Zeon. O capitão fica visivelmente aterrorizado, mas em vez de tomar a atitude inteligente e fugir, ele cerra os punhos, carrega toda a energia de fogo e grita para o Zeon parar de se esconder atrás de truques e mostrar a força de verdade. Ele mergulha pela tempestade de areia, desviando das estacas, salta no ar e atinge o chão com um turbilhão de chamas. Uma explosão destruidora que abre uma cratera inteira e tudo mais, para depois gritar perguntando o que o Zeon vai fazer agora. Só que quando a fumaça baixa, o Zeon não está lá. Ele fica girando em pânico procurando para onde o moleque foi e o Zeon reaparece no ponto cego dele e acerta um golpe de espada. Mas o capitão sorri mesmo ferido, porque agora o Zeon finalmente entrou no alcance dele. Ele agarra o nosso garoto, bate ele no chão com toda a violência e pisa no peito dele, caçoando da falta de experiência de combate. Um único erro no campo de batalha custa a sua vida, moleque. Aí ele segura o Zeon pelo pescoço e começa a fazê-lo pagar por cada companheiro caído, literalmente gritando os nomes deles entre os golpes, em memória dos aliados derrotados. Cada golpe é um soco carregado de fogo, e um deles causa uma explosão tão grande que abre outra cratera fumegante no deserto. O bandido mantém aquele sorriso maníaco, dizendo ao Zeon que nenhuma habilidade funciona dentro do aperto dele. Aceite a sua fraqueza e se prepare para o fim. O sujeito fica discursando no meio da pancadaria, o que historicamente nunca deu certo para nenhum vilão. Ele ergue o punho para o golpe final e o Zeon simplesmente escorrega por entre os dedos dele. O nosso garoto desliza para fora das próprias roupas feito areia, deixando a manopla para trás na mão do capitão, e o homem fica socando o ar e chamando o Zeon de covarde. O Zeon responde pulando e acertando um chute em cheio nas costas dele, fazendo o sujeito cuspir sangue. O capitão sabe que errou ao deixá-lo escapar, mas também repara numa coisa: os golpes do Zeon estão bem mais fracos sem aquela manopla. Então ele começa a montar uma teoria no meio da luta. A manopla era um amplificador, o verdadeiro segredo por trás do poder de destruição do garoto. O Zeon controla o vento, e a areia serve apenas para dar peso físico aos golpes. Confiante de que desvendou o mistério, ele parte para o combate puramente corpo a corpo, soltando um golpe violento e berrando que já descobriu todos os truques do Zeon, e que um mago sem amplificador jamais venceria um lutador de curta distância. O Zeon, caído no chão, apenas sorri para ele. Enquanto o capitão se sentia confiante demais, achando que tinha desvendado o truque, uma estaca gigante de terra brota do solo e perfura o peito do capitão de lado a lado pelas costas. O Zeon esteve atraindo o inimigo pacientemente esse tempo todo, fingindo fraqueza até o sujeito baixar a guarda. Mesmo perdendo as forças, a mente do capitão finalmente entende a situação. Espera aí, o Zeon não está mais com a manopla. Nenhum mago comum moveria tanta areia sem um amplificador. Afinal, quem ou o que é esse garoto?
Antes que consiga terminar o pensamento, outras estacas de terra o atravessam e o prendem no lugar com sangue para todo lado. Nos momentos finais, ele percebe que o poder do Zeon não é vento coisa nenhuma, é manipulação de areia, e mesmo partindo dessa para melhor, ele se recusa a acreditar, porque algo assim nem deveria existir. Enquanto isso, lá em cima da tartaruga, o idoso Pavelsa esteve assistindo a tudo chocado, comentando que o garoto usa o próprio deserto como escudo e arma ao mesmo tempo. Ele explica a situação. O vilão era o combatente experiente ali, e bater de frente teria acabado com a vida do Zeon. Então, o garoto usou a aparência de fraco como arma, atraiu o inimigo e atacou no momento exato. Lá embaixo, a exaustão finalmente chega, e o Zeon cai de joelhos cuspindo sangue, completamente esgotado. O Pavelsa fica impressionado de verdade, dizendo que é incrível ver esse moleque inventar técnicas de luta no meio de um combate real. Esse jovem com certeza não é comum. Ao lado dele, o Deodin continua encarando o campo de batalha em silêncio com aquele olhar pensativo, e o velho amigo se vira para ele com a única pergunta sensata que restou: onde diabos você encontrou um monstro desses? Enquanto isso, no chão, o Zeon mal consegue ficar de pé, cambaleando pela areia, segurando o braço e pensando: nossa, foi por pouco, eu quase bati as botas ali. Aí ele dá um sorrisinho, imaginando se o vovô finalmente vai elogiá-lo pela vitória. Antes que ele consiga terminar o pensamento, uma fenda se abre na areia, algo solta um guincho lá de cima e o Zeon simplesmente paralisa. Pontualmente, o Deodin aponta a espada para ele e o chama de tolo por cometer um erro de principiante na luta. O Zeon berra: que erro? Por que eu estou levando bronca de novo? E o velho explica com os dentes cerrados. O Zeon poupou o espadachim inimigo e deu as costas para ele, um sujeito que estava prontinho para atacá-lo por trás. Ele pergunta até quando o garoto pretende ser tão ingênuo num combate de sobrevivência, depois se vira e manda friamente ele dar meia volta, completando que com essa mentalidade mole, o Zeon vai ter um fim bem rápido. Pavelsa e Kei estão apenas assistindo a toda essa bronca em silêncio, sentindo pena do garoto. Conforme se afasta, o Deodin solta mais uma, mandando ele desistir enquanto ainda há tempo. O Zeon fica ali parado absorvendo tudo aquilo, quando o Pavelsa se aproxima e agradece com carinho. O pessoal dali é composto por ferreiros simples, eles não sabem lutar, e sem a coragem do Zeon, muitos estariam sem vida agora. O líder do clã só tem elogios pelo excelente trabalho dele. Aí a Kei o abraça, dizendo que ele foi incrível contra os piratas e que deve ignorar o velho rabugento porque ele exige demais de todo mundo. Mas o Zeon desvia o olhar porque a verdade é uma só. O velho não estava errado. Ele confessa que sabia que o sujeito poupado podia tentar um ataque surpresa. Ele apenas fingiu não notar e torceu para o problema ir embora sozinho. Ele sabia que aqueles piratas eram perversos e mereciam o castigo, só não teve estômago para tirar uma vida e carregar essa culpa. Aí, a ficha cai. O Deodin provavelmente viu muita gente boa perder a vida por causa desse mesmo erro. E a bronca pesada era o jeito torto do vovô de tentar manter o Zeon respirando. O Zeon dá um sorriso e conclui que o velho apenas tem muita dificuldade para demonstrar carinho. Os dois ferreiros ficam encarando o garoto como se ele tivesse criado duas cabeças, e a Kei aperta as bochechas dele perguntando se ele bateu a cabeça em algum lugar, dizendo que tudo aquilo foi pesado demais para um garoto da idade dele. O Pavelsa se sente meio culpado ao ver um garoto lutar para proteger adultos que não conseguem se defender, então convida todo mundo para comer e manda o Zeon tomar um bom banho. Enquanto isso, o Deodin está relaxando no palácio, folheando calmamente um livro vermelho, quando o Zeon escancara a porta no chute, gritando para ele parar de fingir que não tem ninguém ali. O velho nem levanta os olhos, só pergunta com sarcasmo se o covarde veio anunciar a desistência. O Zeon bate o pé dizendo que não vai quebrar tão fácil, que a luta não foi nada demais. E o Deodin, no meio de um gole de chá, aponta um pequeno detalhe. Garoto, as suas mãos ainda estão tremendo. Mas em vez de humilhar o garoto, o velho diz que isso é normal. Só um tolo não sente nada depois de uma batalha. Tirar uma vida nunca é simples, e essa culpa vai acompanhá-lo para sempre. Não há necessidade de esquecer a dor ou se acostumar com ela, porque o dia em que o Zeon parar de sentir remorso será o dia em que se tornará igual aos monstros que elimina. Essa dor é a prova de que ele continua humano. Aí ele estraga o momento completando que se o Zeon não aguentar a pressão, a porta da rua é a serventia da casa. O Zeon grita que já avisou que não vai desistir, manda o velho parar de se preocupar tanto e solta. Além do mais, como eu poderia deixar um velho teimoso partir sozinho sem ninguém por perto? O Deodin o encara em silêncio, dá um meio sorriso e o chama de moleque atrevido. O Zeon abusa da sorte dizendo que o velho sentiria falta da barulheira. E o veterano bate o punho na mesa enquanto o Zeon sai berrando desesperado. Corta pra forja, onde um martelo gigante espalha faíscas para todo lado, e uma equipe inteira de ferreiros trabalha para estabilizar uma lâmina. A Kei fica maravilhada. Nunca viu tantos mestres ferreiros reunidos num só lugar, e o Pavelsa explica que estão todos ali apenas para estabilizar a espada do Deodin. Ela mal consegue acreditar
acreditar que uma única arma emana tanta energia há dias seguidos. O Pavelsa conta que a espada se chama Craion, uma obra-prima nascida da pura obsessão de um homem, carregada com incontáveis encantamentos e a energia de milhões de feras mágicas. É menos uma espada e mais um ser vivo a essa altura. A Kay pergunta quem a fabricou e o senhor revela que o criador foi um homem chamado Crayon. A Kay estranha. O sujeito deu o próprio nome para a espada? Ela acha bizarro, e o Pavelsa apenas manda ela encarar aquilo como arte. Aí ele muda de assunto e avisa que as visitas vão partir em breve. O Deodin não é do tipo que fica parado no mesmo canto, então ele provavelmente... De volta ao salão, o Pavelsa pergunta o que diabos ele está fazendo, já que o Zeon está estatelado no chão, e o Deodin manda ignorar, dizendo que é apenas correção de postura. A Kay reclama com o Deodin por bater no Zeon, e a defesa dele é basicamente, ele apronta comigo também. Aí o Pavelsa chega, avisa que o conserto da espada está quase pronto e manda o Deodin passar lá para pegar. O Deodin realmente agradece em voz alta, e isso quebra a cabeça do velho amigo por completo. Ele fica ali parado, ainda segurando o Zeon no chão, pensando, espera aí, ele acabou de dizer obrigado? Por um instante ele nem acreditou no que ouviu. Mas aí o Deodin começa até a explicar, dizendo que essa provavelmente é a última vez que eles se encontram. O Pavelsa fica reflexivo nessa hora, comentando como todos os que sobreviveram àquela tragédia inteira simplesmente fugiram, vivendo feito fantasmas, evitando o próprio passado por ser pesado demais de encarar. Mas o Deodin nunca virou o rosto pra nada daquilo. Carregou tudo sozinho nas costas por cerca de 100 anos, e o Pavelsa tem um respeito gigante por ele por causa disso. E como o Deodin reage a esse discurso sério? Apenas agradece de novo, na maior tranquilidade. O Pavelsa sorri, e diz que espera que eles se reencontrem em breve, ficando surpreso consigo mesmo por desejar um reencontro vindo desse sujeito. Aí ele nota o Zeon sorrindo na saída, e a ficha cai. O garoto é o motivo de o Deodin estar diferente agora. Enquanto isso, a Kay grita lá de longe dizendo que mal pode esperar para vê-los de novo também. Avançando 2 semanas, o Pavelsa está relaxando sozinho numa montanha deserta, pensando em como o tempo passa rápido quando solta casualmente. Olha só, eu consigo ver você tentando me pegar de surpresa, o que dá um susto enorme na Kay, que achava que estava sendo discreta. Ele pergunta até quando ela vai continuar tentando essa tática e percebe que ela admite estar se sentindo meio vazia ultimamente. Acontece que ela ficou pensando no Zeon todo empolgado com a nova armadura feita da formiga rainha, guardando todos os itens no espaço de armazenamento feito criança na manhã de Natal, até brincando sobre o Deodin se esconder lá dentro com ele. Ela só espera que ele continue animado assim na estrada. Aí ela brinca dizendo que o avô parece com ela, e ele rebate dizendo que faltam 50 anos para ela chegar no nível dele. Depois ele fica sério e pede para ela ajudar o Zeon caso os caminhos deles se cruzem novamente, e ela promete que vai fabricar para ele o melhor equipamento que já criou. O Pavelsa fecha os olhos tomando chá com a certeza absoluta de que ela vai encontrar o Zeon mais cedo ou mais tarde. Ele afirma que ajudar quem vai herdar a vontade do Deodin é praticamente quitar uma dívida antiga, já que sinceramente o mundo inteiro deve algo àquele homem. Corta para o nosso MC e o velho, com o Zeon levando outro cascudo na cabeça. Ele chora com um galo do tamanho de uma bola de golfe e reclama que o velho vai acabar jogando os poucos miolos que restam para fora pelos ouvidos. A desculpa do Deodin, o Zeon estava fazendo barulho demais enquanto caçava monstros, o que é literalmente a função dele. O Zeon aponta para a espada gigante e brinca que até a arma acha o Deodin exagerado, e obviamente leva outro cascudo por causa disso, terminando de cara na areia com fumaça saindo da cabeça. Largado ali comendo terra, pelo menos ele fica feliz por ter queimado toda a mana do dia. Mana é como um músculo, quanto mais você força, mais ela cresce. Todo esse treino rigoroso acontece porque o Zeon perdeu sua primeira luta real contra outro desperto, um saqueador, e isso mexeu com a cabeça dele. Ele ficou furioso por ver o quanto ainda é fraco, o quanto foi descuidado e como até os monstros comuns lutavam com mais garra pela vida do que ele. Nunca mais, diz ele pra si mesmo. Ele olha para a manopla de fogo da Kay e lamenta não ter conseguido equipamentos mais cedo, imaginando se um dia vai chegar ao nível do Deodin ou quem sabe até conversar com a própria arma como o mestre faz. Aí ele observa o velho literalmente coxando com a espada e pensa se o sujeito não está passando por alguma fase estranha. O Zeon retira o núcleo de energia de uma criatura que acabou de abater e guarda no espaço da manopla, reparando que o sol está se pondo rápido demais. Acontece que eles entraram numa nova região e agora estão se guiando pela posição do sol. O Deodin dá um sorriso e diz que eles chegaram a uma rocha escura colossal despontando na areia, apenas a ponta de uma montanha soterrada tão grande que até os vermes da areia evitam o local. O Deodin simplesmente se lança direto para o topo num único salto, e o Zeon suspira pensando que cuidar desse velho é praticamente um trabalho em tempo integral, subindo logo atrás usando pilares de terra. Eles se sentam lá em cima dividindo carne seca, num momento bem calmo e silencioso pela primeira vez. O Deodin pergunta como ele está se saindo, e o Zeon diz que está dando um
jeito, mas ainda tem muito chão pela frente, perguntando quando vai finalmente dominar o uso da areia como arma. A resposta do Deodin: quando você conseguir cortar uma tempestade de areia inteira ao meio. O Zeon ouve e pensa, ou seja, nunca. Maravilha. Aí o Deodin comenta que há uma masmorra perigosa por perto, poderia aprimorar bastante as habilidades dele, e pergunta se ele tem coragem para isso. O Zeon fica pronto para partir na mesma hora, mas o velho manda ele ir dormir. Só que aí eles escutam vozes desesperadas. Eles olham na direção e veem pessoas correndo de alguma coisa na escuridão. O Zeon aperta a vista para enxergar melhor e logo avisa o que parece ser um grupo de elfas lá embaixo. Ele se vira para o mestre e se oferece para ir derrotar o monstro, e o Deodin pergunta com sarcasmo se ele preferir fazer amizade com a criatura. Lá embaixo, as elfas estão em pânico, procurando qualquer lugar para se esconder. Uma sugere se separarem. A líder descarta a ideia por ser arriscada demais, e aí elas avistam os dois humanos em cima do pilar de pedra. O Zeon fica encantado por cerca de 5 segundos por ser a primeira vez que vê elfas, a lendária raça nobre, até que escuta o plano real delas, jogar os humanos pro monstro como isca. E o Zeon fica ali parado pensando, a Kay é 1000 vezes melhor do que qualquer uma de vocês. Antes que ele consiga terminar o pensamento, elas já escalaram a rocha e a líder começa a ordenar. Desçam lá e atraiam a fera pra longe pra gente poder fugir, com o esquadrão inteiro puxando as armas pra reforçar a ordem. O Zeon tenta argumentar, vocês são rápidas o bastante pra escapar sozinhas, mas ninguém escuta. De repente o ar se rompe e uma pressão esmagadora cai sobre todos. O primeiro pensamento do Zeon é que surgiu uma fera mágica nunca vista antes. As elfas claramente pensam a mesma coisa, com as expressões congeladas, mas ele logo percebe que aquilo não é um monstro, é o puro pavor do instinto de sobrevivência, pior do que qualquer coisa que ele já sentiu de qualquer criatura ou humano desperto. Ele procura a origem e o sangue gela, vem do vovô. A intenção hostil do Deodin é tão pesada que parece uma força física, e a líder gagueja, como um humano pode ter um poder desses, gritando para o esquadrão manter a calma enquanto todas já estão de joelhos. E aqui, o orgulho cobra um preço que o corpo não consegue pagar. Ela não aceita ver elfas ajoelhadas para um humano, decide que ele precisa ser eliminado e dispara uma flecha mágica super carregada. O Zeon grita chamando a mulher de burra enquanto a flecha voa, mas logo se corrige. Espera aí, com quem eu estou me preocupando? Esse cara é um monstro. E dito e feito, o Deodin nem pisca, move o pulso, segura a flecha a 2 centímetros do próprio pescoço e se vira com um rosto tomado de pura fúria. A líder tenta assumir uma postura de luta, berrando que ela só precisam derrotar esse único humano. Bom, até o Deodin abrir a boca. Como vocês sobreviveram? Antes que qualquer um consiga piscar, ele já está lá segurando um dos elfos, Jorah, pela cabeça. Ele rosna dizendo que acabou com todos eles décadas atrás, então como estão vivos? Os outros berram mandando soltar, indignados por um mero humano tocar num elfo, e ele apenas pergunta de novo com a voz baixa e fatal. Como é que vocês sobreviveram? Quem vocês precisaram derrubar para continuar vivos desta vez? Aí ele aperta e a cabeça de Jorah se desfaz feito um tomate. Um único pisão dele no chão desequilibra o resto do grupo, e o Deodin relembra a lógica torta deles. Vidas humanas valem menos que insetos. Ele cospe no chão dizendo que, mesmo depois de verem no que o mundo se transformou, sujeitos feito eles não mudaram nada. O Zeon fica no meio de tudo aquilo completamente chocado, com as palavras antigas do mestre ecoando na cabeça. O mundo ter ficado desse jeito é tudo por causa das raças não humanas. Pontualmente, o chão se abre e o monstro de verdade aparece. Uma criatura subterrânea colossal que as elfas chamam de Súcaros. E mesmo caindo em direção a esse pesadelo, essas elfas continuam tramando. Uma berra para a companheira Aurora jogar o humano menor na direção da fera enquanto ela cuida daquele que eliminou Jorah. Ela se vira, e o mundo parece se partir ao meio. O Deodin já se moveu, e monstro e elfa são cortados num único golpe. Em seguida, ele derruba mais 2 no ar, aterrissa e segura a última estrategista pelo rosto. Com uma calma aterrorizante, ele diz: "A sua aldeia fica aqui perto, não fica? Responda e eu deixo você ir." Ela responde com desaforos. Então ele a bate com força no chão e ponto final. A última elfa é puro desespero e tremedeira, implorando para ele se afastar. O Zeon finalmente perde o controle, corre dizendo que os monstros já foram e implora para o mestre parar. E o Deodin acerta um tapa de costas no próprio aprendiz, arremessando o garoto na terra sem nem olhar para trás. Ele se volta para a elfa encolhida, zombando dela por tremer diante de um humano, e com um sorriso largo e perigoso pergunta uma última vez:
Me diga onde fica a sua aldeia, e se você falar, eu deixo você ir. Uma única olhada nos olhos desse homem, e a lealdade dela por toda a sua raça vai para o espaço. Os olhos dela indicam a direção da aldeia. O Deodin sorri, e parte em disparada num rastro de poeira. Quando o pó baixa, ela está sozinha, e começa a rir de puro alívio achando que escapou. Só que não, porque no segundo seguinte ela perde a cabeça. Enquanto isso, o Zeon se arrasta para fora dos escombros, sangrando, pensando, que loucura deu nesse velho? Por que ele está agindo assim? Aí ele olha para baixo e percebe que, sem a nova placa peitoral, teria pelo menos 4 costelas quebradas. Ele observa a destruição, os corpos no chão, o poder absurdo que o mestre acabou de liberar e faz a única pergunta que importa: por que ele precisou ir tão longe? O nosso garoto se levanta e corre com tudo atrás do velho. Enquanto corre, as palavras do vovô para as elfas não param de martelar na mente dele. Eu acabei com todos vocês décadas atrás. Onde vocês estavam escondidos? De repente, todo o discurso que o mestre fazia sobre os não-humanos terem arruinado o mundo faz um sentido totalmente diferente. Ele chega à aldeia chamando pelo Deodin e simplesmente paralisa. A aldeia dos elfos inteira está em chamas, corpos para todo lado, um cenário de destruição total. Ele correu o mais rápido que as pernas aguentavam e mesmo assim chegou tarde demais. Ele cai de joelhos no meio de tudo aquilo e por entre as chamas e o próprio choro, ele escuta um som, há alguém respirando. A esperança ressurge na hora. Ele foca no som e corre para dentro de um beco seguindo os pedidos de socorro. Mas a esperança vira pavor muito rápido, porque quando ele chega lá, o vovô já despachou a pessoa para o além. O Zeon não consegue nem raciocinar. A mesma pergunta continua ecoando na cabeça dele. Por que o velho foi tão longe? Então ele conjura areia por todo o redor, esperando imobilizar o mestre e exige respostas. Por que você precisou levar isso tão longe? E o Deodin apenas olha para baixo e pergunta se ele está tentando bancar o herói. Em seguida, ele arremessa o garoto para longe com uma onda de puro poder. E o nosso MC vai capotando pelo ar, levando a pior no impacto, mas sem tirar os olhos fixos do vovô o tempo todo, até o Zeon bater no chão com força suficiente para fazer a terra tremer. Ele rasteja na sujeira gemendo de dor, e o Deodin coloca a bota no rosto dele e começa a lição. Você não é herói nenhum, é só um moleque inconsequente. O Zeon admite que não interferiu antes porque não entendia o motivo de o velho estar tão furioso, e entrar no meio às cegas parecia perigoso demais. Mas liquidar elfos que já tinham se rendido, isso é passar dos limites. O Deodin aperta a bota com mais força e vai direto no ponto mais fraco, dizendo que o Zeon usa a palavra compreender de forma muito leviana. Aí ele joga o passado do próprio garoto na cara dele, perguntando se os saqueadores que o Zeon eliminou eram realmente os mesmos que tiraram a vida dos pais dele, apontando que o garoto também agiu por pura vingança e só colocou o rótulo de justiça por cima. Essa doeu. E aí a verdadeira lição começa. A mentalidade perversa dos elfos não surgiu da noite para o dia, e aquelas 4 não eram uma exceção rara. Todas as raças não humanas pensam do mesmo jeito. Elas machucam os humanos não por diversão ou por religião, mas simplesmente porque podem e depois inventam desculpas, pintando os humanos como os vilões, para nunca terem que encarar a própria culpa no espelho. A sua pena é falsa. O mundo real é uma luta sem fim pela sobrevivência. Descubra de que lado você realmente está antes de querer dar lição de moral sobre humanidade. Ele viu bastante, mas o Zeon se força a levantar. O Deodin se vira para ir embora e solta uma última frase. Você ainda vai acreditar nessas ideias ingênuas depois que souber a verdade? O Zeon pergunta, que verdade? O Deodin responde, tudo. Chama o garoto de jovem e tolo por confundir impulsividade com justiça. E o Zeon rebate dizendo que esse mesmo velho foi quem o ensinou a nunca desistir, jurando que mesmo se acabar vendo tudo o que o mestre viu, não vai abrir mão dos seus princípios. Eles se encaram por um instante, 2 gerações em lados opostos de um mesmo mundo quebrado. E aí o velho cede, joga algumas roupas pra ele, manda ele vasculhar a aldeia para encontrar as próprias respostas e vai embora sozinho de volta para a fortaleza. O Zeon começa a fuçar o lugar e logo de cara percebe algo estranho. A aldeia é formada apenas por casas, sem lojas, sem restaurantes, sem plantações. Aquele não era um lugar onde as pessoas viviam, era apenas onde dormiam. Aí ele encontra um baú cheio de enfeites e joias, num estilo que nunca viu em nenhuma cidade humana. E os itens parecem ter mais de 100 anos de idade, o que não faz o menor sentido. Porque a história oficial diz que os não-humanos só surgiram 100 anos atrás, quando o mundo virou um deserto. Não tem como uma cultura construir essa história inteira num único século. Ele encontra uma placa coberta por uma escrita estranha e desconhecida, e uma teoria assustadora começa a se formar. E se eles não tivessem brotado do nada? E se já existissem muito antes disso e algum ser absurdo
absurdamente poderoso tivesse trazido todos eles para a Terra? E se algo desse nível estiver por aí, então tudo o que ele sempre acreditou sobre o seu mundo é uma grande farsa. Aí a pior peça de todas aparece. Outro baú, este cheio de pertences ensanguentados que pertenciam a seres humanos. E é aí que tudo faz sentido. O motivo de não haver lojas ou plantações é que eles nunca precisaram. Conseguiam tudo tirando a vida das pessoas e roubando os bens. Corta para o lado de fora da aldeia e o nosso garoto está destruindo tudo. Aí ele se ajoelha, toca o solo e no segundo seguinte o lugar inteiro é engolido pela areia.